E aí, E aí, Bia, tudo bem? tá me ouvindo bem? Tô. Legal. Ah, dá pra ver os troféus atrás. Era o único canto tranquilo aqui. Eu falei, vou ficar aqui mesmo. Coloquei uma mesinha aqui no quarto e Legal, estamos aí. boa. É um horário cheio de lives, eu tava até falando. Tem umas 70 lives hoje às 7, mas vamos fazer a nossa aqui, vai ser legal. Putz, é verdade. Peraí, deixa eu só Tá. ligar meu Wi-Fi aqui, senão. Acho que foi. Bom, eu, quando eu pensei nas pessoas pra falar, né? Assim, eu lembro muito dos mais velhos, porque eles eram referências, e você Uhum, é da minha idade, né? Então, uhum, eu fiquei pensando, pô, será que eu faço tal? E só que assim, você marcou muito Saldanha, né? Eu acho que essa história é bem legal lá. Então, então vai ser bem legal a gente conversar. Eu acompanhei a sua carreira de um jeito diferente desses outros caras, né? Mas que foi legal também. Você tá aí ainda? Acho que deu uma travada. Voltou, tô. voltou. Então, fechou. Então eu recuperei, né, uns resultados para tentar lembrar umas fotos também. Então a primeira foto que eu tenho com você é aquela de PT2 e você até falou, não, mas eu não fui pro Paulista quando eu era. E aí a gente viu o resultado e você foi sim. Foi pra. Eu jurava que eu não tinha ido. Porque aqui assim, lá na minha cabeça eu tinha aqui meu primeiro paulista tinha sido infantil em São Caetano. Só que aquele foi o primeiro que eu nadei uma prova individual, né? E Hum. a gente tinha o costume de ir só para poder completar heavy. Então, você foi no PT2 naquele Paulista, né? Então, já foi. Uhum. Mas antes de falar dessas coisas de resultado, me conta como é que você chegou no Saldanha, você aprendeu a nadar lá, você já como é que foi esse negócio? Foi assim, eu aprendi a nadar no Centro Olímpico, que ficava ali entre o Canão e o 2. Aprendi a nadar com o Ded, que hoje é professor de polo lá no Inter, em Careca. Gente boa. Eu aprendi a nadar lá quando eu era muito pequeno. Eu tinha meus 2, 3 aninhos, tanto que, cadê? Eu tinha separado até aqui uma medalhinha de um festival que eu tenho até hoje. É de 93. Eu tinha Nossa, lá 5 anos. meus 5 aninhos. E eu não sei se eu lembro disso, se eu tenho a história ali na minha cabeça de tanto que minha mãe falou, mas é como se eu ainda me lembrasse disso. E eu comecei treinando lá. Depois de lá eu fui para Portuguesa, que era piscina de 50 metros, só que eu não durei muito lá. Um, porque era frio, né? E outro que eu era retardado. O técnico lá marcava um espaguete, né? Ali no meio da piscina, porque, tipo assim, não tinha minha idade lá. Então, eu nadava com os caras mais velhos. Então, eu tinha que ir até o meio da piscina só e voltar. Mas eu chorava que eu queria ir até o fim. E eu era retardado. Aí não deu muito certo lá. Aí fiquei um tempinho lá e depois, logo depois, já fui lá pro Saldanha. Aí eu fui pra piscina de cima. Eu lembro que eu treinei lá com o Peter um tempo. E depois fui treinar com o Caco de manhã, na piscina olímpica. Uhum, Na é. nossa piscina olímpica. Mas assim, você já curtia nadar nessa época que você estava em Saldanha? Então, eu comecei a nadar mesmo, provavelmente por causa de algum problema de saúde ou porque o pediatra mandou. Meu pediatra, por sinal, era o Manuel Padeiro, né? Que é tio aí lá do Padeiro e da Taça. Mó coincidência. Uhum. Então, se duvidar como ele já nadava, ele deve ter falado lá pra minha mãe que a natação era boa. Minha mãe me colocou. E eu fiquei, eu comecei a nadar. E eu fui lá pegando gosto. Só que no começo, lá no Saldanha, como eu era ligado lá no, ali, meu, lá no o 220, né? Minha mãe me colocou na natação, no tênis e no judô. Então, eu lembro de uma época que eu ia, chegava lá às 6:30 da manhã, jogava tênis, saía do tênis ia correndo lá pra piscina, da piscina ia pra casa, ia pra aula de tarde e depois voltava à noite lá pra fazer judô. Obviamente que não durou muito tempo isso, né? Mas Mas a natação era o que você mais. a natação era o que eu mais curtia.
Mas ainda assim, eu sempre nadei só pra, tipo assim, só no verão e sem muito compromisso. Eu nunca, tipo assim, até infantil, juvenil, eu nunca fui lá muito compromissado, vai. Nas férias escolares eu não ia, no inverno eu não ia. Então, mas ainda assim era a minha predileta. Legal. E aí o Caco na live dele ele até lembrou, né, que você treinava com o Fabrício de manhã, Uhum. vocês eram mais gordinhos na época. Sim, eu quando eu era mais novo, eu era magricela. Mas magro, magro, magro. Aí teve uns 3 aninhos, 3, 4 aninhos que eu fiquei gordo. Engordei assim rapidinho. Que foi essa época de petis, infantil. Acho que é porque eu comia um copo, né, de requeijão por dia. Eu comia arroz com requeijão, feijão com requeijão, pão com requeijão. Era tudo lá com requeijão. E minha alimentação sempre foi ruim, né? Eu nunca comi verdura, legume, fruta. Era só pão, requeijão e bife. Então a gente era meio gordinho. E a maioria, né, estudava de manhã e treinava à tarde. Então à tarde tinha uma equipe gigante. E de manhã tinha eu e o Fabrício, às vezes a Thaís, que hoje é esposa do Marquinho, né? Hum, Faz triatlon hoje. Às vezes a Thaís e o pessoal mais velho. Só que aí, tipo assim, hoje, vai, estamos com 32, o pessoal tá com 35, 30, 36, já não faz mais tanta diferença. Mas na época a gente com 10, eles com 14, 15, era um pouco diferente, né? Então não tinha essa aproximação assim de manhã. uhum. Então a gente ficava meio de canto ali, eu e o Fabrício. E o Fabrício também era outro que, assim como eu, não queria nada demais. Então a gente não treinava muito sério, a gente vivia tomando esporro aí do Caco. Entendi. Não, e é legal, eu achei vários resultados do Fabrício também, e vocês nadavam a mesma prova, né? Isso que era engraçado. Tipo assim, em Santos tinha o Sakai, que nadava lá ali no Santa, que naquela época já era campeão, recordista paulista, tudo. Sempre nadou muito bem peito. E depois dele tinha eu, o Fabrício e o Ricardo Pinto, lá do Tumiaru. Éramos só nós três, que tinham um tempo parecido, né? Os outros já ficavam um pouco mais ali para trás. E depois apareceu o Avaré, que aí já foi mais tarde, e o Paulo Magário, lá da Unaerp, lá do Guarujá. Mas no começo éramos apenas nós. Sim. E aí, assim, em que momento que você começou a levar mais a sério, a não parar de ir no inverno, a começar a ir no inverno, a treinar mais? É, eu acho que conforme eu fui pegando uns resultados uns poucos melhores, a ficha meio que ela foi caindo, né? E aí depois também, quando chegou essa outra molecadinha, Simoni, Alexandre, o Caio, que também eram nadadores ali de fundo, e eu passei para a parte ali da tarde, né? Que eu comecei a treinar junto com a equipe mesmo, aí ali acho que a ficha caiu. Porque também foi o seguinte, né? Da quinta até a oitava série, eu estudava no Objetivo, né? Eu tinha bolsa por causa de uma prova que eu fiz, e era uma escola forte, né? Então eu tinha que pegar e estudar. Então eu era estudioso. No primeiro ano do ensino médio, eu fui para a escola pública. E, tipo assim, não era uma escola pública ruim, que era o Aristóteles, né? Só que o Aristóteles é semestral. Então você tem prova por semestre. Uhum. Aí eu me desacostumei a estudar e eu comecei a treinar. Então, naquele ano eu me dediquei mais e começou a aparecer alguns resultados. Quando que foi? Eu fiz, foi em 2003. Tá. 2003, 4, 5, 2003. E aí, logo no começo ali do ano, quando começou isso aí, o Edu, irmão lá do Caco, tava criando aquele programa 12 semanas e Uhum. me chamou lá para poder participar. E tinha nutricionista, tinha personal trainer, e aí a gente tinha que treinar, né? E aí eu comecei a treinar, e aí eu comecei a fazer dobra, e foi um ano legal, foi um ano que eu tinha um índice, eu fui acho que para 4 ou 5 índices, se eu não me engano. Uhum. E ali a ficha caiu, eu falei, porra, agora acho que tá legal de treinar. Mas deixa eu lembrar uma outra coisa. Ó, Hum, esse paulista de PT2, a gente foi com dois heavies masculinos. E até aquele paulista que tem a foto do Saldanha e a equipe do terror, né? aham. Então, o Heavy A, que ficou em 14º no 4 por 50 livre, que era Rodolfo, Zé Matheus, o Tárcio e o Gustavo.
O Tarso Gustavo. O Heavy B, que é o que você tava, é balé. Você, Rodrigo Lourenço e o Daniel. E o Daniel, Tubarãozinho. A gente deve ter ficado em último, se duvidar. Eu falei 19º, foi o último, mas não importa. Mas assim, muito legal, porque a gente tem ido com 8 meninos, né? Exatamente. Isso é muito legal, né? Eu lembro dessa. Eu lembro uma época que a gente tinha até 9, se eu não me engano. Uhum, A gente tinha até 9, tinha briga lá pra poder entrar ali no Heavy B. uhum, E era legal isso, né? é, legal. Essa competição, eu acho que esse ano quem treinava a gente era o Marcelo, de tarde e de manhã. Chegou a treinar com o Marcelo? Então, eu acho que eu cheguei a treinar com ele só sábados e se duvidar, acho que 6 meses ou um ano. Eu não me recordo muito, porque de manhã era mais o Caco que eu lembro. Tá. E à tarde eu já fui lá pro fundo, Uhum. então E aí, em 2001, eu não achei, não achei resultado, você não foi para o Paulista. E em 2002, você foi para o Paulista de segunda divisão, que foi no Saldanha. Não sei se você lembra disso. fui. Você ficou em terceiro no evento. Eu tenho os resultados, eu fiquei, acho que foi no 200 medley, não foi? Foi. É, eu fiquei em terceiro no 200 medley, em quinto, acho que no 100 peito, e acho que no 400 eu fiquei em quarto ou em quinto, mas eu lembro que no 400 a gente pegou nadou eu, o Zé, o Tarso, o Rodolfo, o Paraíba e o Lucão, e o Fabrício. Hum, Todo mundo nadou 400 livre aquele ano. Eu lembro que foi um bagulho muito louco. Coisa do Caco, né? Coisa do Caco. Você ficou em quinto no 400, fez 5-1. Mas assim, eu lembro dessa competição ser uma competição muito legal, assim. Eu lembro de acompanhar os Foi. velhos e depois de acompanhar também. E foi lá no Saldanha. E é muito legal subir no pódio, né? Eu acho que é um negócio que, não importa a competição, é legal, né? Lembra? Uhum. E era algo extremamente raro ali pra mim, né? Porque no regional, acho que tinha. Não, tinha uns pódiozinhos ali no regional, mas não era uma competição assim, meio lá de grande expressão. E eu não costumava pegar algumas coisas assim, tipo assim, eu pegava às vezes ali no peito, porque era o Sakai e eu e o Fabrício. E pegar um paulista assim, mesmo que seja lá de segunda divisão, foi um marco assim onde começou a ganhar algumas outras coisas. Uhum. Agora, eu encontrei uma medalhinha minha, eu não sei se tu vai lembrar dessa. Copa Guarani, Não acho que não dá nem pra ver, ó. lembro. Lembro. 1999. Eu falei, caraca, meu, pior é que eu lembro disso. A gente indo pegar nadar lá. Foi muito louco isso. Eram umas competições muito malucas. Essa competição foi muito legal. Tem várias fotos dela. E aí, eu fiquei, acho que eu fiquei em segundo no sem borbo. Quem ficou em primeiro foi a Karina Segura. E era, tipo assim, o mais, nossa, Karina, campeã brasileira. E aí, anos depois, você foi namorar ela. Aham. Eu lembro que eu fiquei assim, o quê? Ele tá namorando a Karina? Tipo, aquela menina. Lá de Araraquara, meu Deus. Então, ela nadava muito. Não lembrava que você tinha ido. Muito legal essa competição. Então, eu tinha umas lembranças, assim, meu, lá de algumas competições, né? Aí, algumas semanas atrás, eu tava pegando, arrumando as coisas aqui, eu encontrei essa medalhinha. São as minhas mais velhas, né? A da, a do Centro Olímpico, essa, e essa aqui da Adere, 98. Que a Legal. gente ia nadar lá em Registro, né? Aquela piscininha lá com meio metro de altura pra dar virada. Sim, sim. Batatinha, era o Té, Batatinha. Fabinho. Eles chegaram a ter um Té bem bom, feminino, que eu acho que final de brasileiro. Era muito legal. Eu não sei se existe mais a Adere. Até vou pesquisar isso. Eu acho que existe porque tem o Aclito, né? Que ele nada peito, faz pós ali comigo. E ele é de Registro. E eu lembro de ver ele postando uma foto com uma molecadinha de lá. Não sei se eles ainda têm uma equipe competitiva, né? Uhum, Mas ainda existe, o clube ainda tá lá. legal. E aí, no fim do ano, você pegou a medalha no Paulista. Então, você deve ter pego o índice ali nesse meio tempo. E você foi pro Paulista, que foi em São Caetano, e nadou sem os peitos. Então, Isso. para nadar prova individual. Aí É. ficou em 19º no 100 peito e em 20º no 200 peito. O Sakai ganhou essa prova. Então, era meio ingrato mesmo. E o Paulista era de Santos. O Sakai sempre foi excelente nadador. Eu nunca ganhei dele. Na verdade, eu ganhei dele uma vez. Foi na travessia Solamar. Eu tenho uma foto do pódio e tenho
eu lembro que eu peguei, roubei ali no final o resultado e guardei. E eu até zoei ele ano passado falando disso aí. Falei que eu tinha pego e ganho dele. Agora, o engraçado, Bia, ali desse paulista, é que naquela época não tinha índice ali dos 200 peito. Tipo Hum, assim, você fazia índice dos 100, você podia nadar a prova lá de 200 peito. E eu nunca tinha nadado 200 peito na minha vida. E também nunca tinha nadado 100 peito na longa. E a gente chegou lá em São Caetano, era piscina longa. Eu lembro que a última virada dos 200 peito eu não fiz nem Filipina. Eu empurrei, subi já procurando o ar, já que nem um doido. e aquela piscina era meio infinita, né? Por outra Nossa, quarto. era. Aí, ó, senador Heavy, né? É legal lembrar os Heavies. Foi no 4% livre o senador Heavy B, que era Bruno, né? Tars, Bruno Venturinelli. Rodolfo e você. E no medley você já entrou no Heavy A. E aí é um heavy que, pelo que eu vi, assim, ele ficou muito tempo, que era o Gustavo de Costa, você de peito, o Zé de Borbo e o Lucas de Krau. Acho que E o Lucão de Krau. às vezes Nossa, esse heavy ficou muito tempo. é, Esse heavy ficou muito tempo. Às vezes invertia, tipo assim, às vezes o Lucão ia de Borbo e o Paraíba ia ali de Krau, mas ficou tempo demais, meu. legal. E, e aí, bom, a gente tá falando muito de resultado, mas deixa eu falar um pouco de história aqui, né? Uhum. Os podcasts com você. Aí, só acender mais uma luz aqui. Deixa um pouco mais claro. Aí, tava escuro. Mas assim, me conta um pouco como é que era o treino nessa época, né? Do seu ponto de vista, né? Porque eu tava lá, então eu sei como é. Mas tinha muito menino, tinha essa disputa pelo heavy, tava todo mundo melhorando. Eu lembro quando o Lucas entrou, que deu um gás também, que chegou nada Uhum. pra caramba. Tinha aquelas histórias de firma e máfia, que a gente não precisa nem falar, porque dá uma vergonha. Mas conta um pouco assim desse lado, como que era ser um atleta do Saldanha? Ah, eu acho que assim, acho que o Saldanha era muito mais do que simplesmente uma equipe ali, era praticamente uma família ali. Porque eu lembro que quando eu passei ali pra tarde, a gente chegava pra treinar, tipo assim, a gente saía da escola e já queria ir voando ali pro Saldanha, né? Passava em casa, almoçava e ia lá pro Saldanha. O treino era só, era às 4h30, não era? Alguma coisa assim. Ou era 14h30, acho que era às 16h30 o treino. Então a gente ficava brincando antes, aí a gente ia treinar, saía ali do treino, ficava zoando ali fora, e ia embora aquele monte de molecada lá de bicicleta, né? E tipo assim, isso aí eram todos os dias, né? Então, a gente estava ali em 9, às vezes 10, para poder formar dois heavies, tinha a rivalidade, lógico, era um zoando o outro, mas ao mesmo tempo é o que a gente fala que é o solidário, né? Tipo assim, meu, não é o adversário, é o solidário. Tipo assim, ele me ajuda a evoluir. Uhum. E eu lembro de ver, acho que foi o Cielo falando isso um dia, que um dia perguntaram para ele qual era a principal diferença de treinar aqui no Brasil e treinar ali nos Estados Unidos, e ele falou que era a diferença que ao lado dele era o melhor do mundo. Tipo assim, era o cara que ia estar ao lado dele ali na prova também. Então ele sabia que ele não podia treinar mal, porque ele estava treinando bem. Uhum. E a gente, inconscientemente, a gente tinha isso, né? Porque estava treinando eu e o Fabrício ali. E se eu tivesse mal, ele ia pegar minha vaga ali no heavy. Uhum. Então a gente estava sempre motivando um ao outro nisso. Sim, E eu acho que isso foi muito legal, cara. legal. E era uma equipe grande, né? Não só de menino, então tinha bastante menina também. Eu lembro de umas cenas da gente indo no cinema. Hoje eu tenho vergonha, sabe? Eu falo, coitada das pessoas que iam naquele horário, porque a gente ficava gritando. Eu lembro que a gente às vezes comprava um ingresso pra ir, tipo, sei lá, 1 hora, e depois a gente ficava tentando entrar no filme seguinte, muito zoônico. Se escondia no banheiro pra tentar pegar outro filme, meu Deus. Era o que o pessoal fala, né? Era um bando de terrorista. Mas umas coisas inofensivas também, né? Tipo, Sim, sim. e quem que eram mais E aí, nessa época? quem, quem era o mais o quê? Desculpa. Quem que eram mais seus amigos nessa época? Ah, o Lucão sempre foi muito amigo meu, né? O Lucão, desde que ele chegou, a gente fez uma amizade muito legal. O Gustavo,
Gustavo foi até padrinho lá de casamento dele. Uhum. Gustavo, gente boa demais. E acho que o Zé, né? Porque era o heavy, né? Então éramos nós quatro, mas todo mundo ali era praticamente igual. Tipo assim, o Tarso às vezes parava, às vezes voltava, É, dava umas sumidas, o Daniel também. Mas. Oi, cortou aí? cortou, Ou mas não? voltou agora. Ah, que o meu tinha dado uma travadinha aqui. Então, aí era mais isso. Tanto que a gente tem essa amizade até hoje, né? Eu, Lucão, Maneco, Gustavo, ainda falo com todos, né? Um negócio que eu sempre falo é o seguinte, né? Que, tipo assim, por isso que é realmente uma família, né? Eu tenho meus amigos da escola, né? Estudei no Objetivo, estudei no Aristóteles, estudei no Coque depois, mas são colegas, né? Tipo assim, sigo alguns aqui nas redes sociais, mas não tenho mais aquela intimidade de chamar para ir fazer alguma coisa, para tomar uma cerveja, para comer alguma coisa, enquanto a galera ali da natação, eu posso estar sem ver há mó tempão, mas quando se vê é como se estivesse se vendo todo dia ainda, né? Uhum. Então, tipo assim, isso que eu falo que ficou uma família muito legal. Legal. Desses heavies, né, tem aqui vários resultados, mas tem algum assim que você lembra que foi marcante pra Eu que tô travando ou você? Não sei. Qual o teu? Putz, tá. Bom, eu tinha perguntado se um heavy que foi marcante pra você. Um heavy que foi marcante? É Limeira, um paulista em Limeira. Foi um heavy muito legal. Eu lembro que foi o Gustavo de Costas, eu de peito, o Zé de Borbo e o Lucão de Crau. Aquele heavy base nossa, né? E eu lembro que a gente tava bem aquele ano. E aí o Gustavo, e aí a gente tava na raia 6 e o Santa tava na raia 5. Eu lembro disso até hoje. E a gente falou, meu, hoje a gente vai ganhar do Santa. Hoje a gente vai ganhar. E aí naquele dia o Gustavo abriu mal o heavy. O Gustavo sempre abria bem. Aquele dia ele abriu que ele veio em zigue-zague assim ali na raia. Aí, aí a gente caiu, a gente perdeu ali pro Santa, que eu lembro, mas não foi muita diferença. E eu lembro que depois eu perguntei lá pro Sakai quanto ele tinha feito, e eu fiz um tempo praticamente igual dele. E eu fiquei felizão, né? Pra mim foi algo muito, algo que eu nunca ia pegar e imaginar. E um outro heavy foi na Copa Almirante, se eu não me engano, que a gente fez uma mescla com o Tumiaru, pra gente poder ganhar do Santa. A nossa ideia era a gente ganhar ali do Santa. E o heavy do Santa era o Magrão de costas, o Sakai de peito, o Vitor de borbo e o Gilberto de crawl. E aí o nosso heavy entrou o Lucas Uhum. Guerra de costas, eu de peito, o Lucão foi de borbo e o Murilo foi de crawl. E a gente falou, meu, agora a gente vai ganhar. E naquele ano chegou o Fernando Ernesto para nadar pelo Santa. Aí ele abriu o heavy de costas. E a gente perdeu por pouco de Sim. novo. Putz, Mas foram dois foi o heavies ano que que eu tava. eu. É marcante. É, legal. Nesse Paulista de Limeira foi 2003, né? E aí você ficou em sétimo no 1500, né? E foi super Foi. bom. Você, no Foi ano um tempo bom. pegou o índice pela primeira vez, e aí você ficou a 10 segundos do pódio só, que para uma prova de 1.500 nem é tanto, né? Então, Isso. foi esse ano do 12 semanas também. E no fim do ano, a gente nadou em observação, né? Foi um paulista do Corinthians. E, e você ficou em sexto. Então, Então, esse paulista foi jogo duro, porque eu tava vindo bem, eu tava treinando bem, né? Tava vindo numa evolução muito boa. E eu tava lá treinando sério, né? E eu lembro que eu tava com 17,40, se não me engano, de 1.500 na curta.
E naquela época tinha o Gustavo Del Campo, que nadava para 16 baixo, se eu não me engano. E depois a molecada tava tudo nisso aí. 17 e 20, era Renato Colense, se eu não me engano, lá do São Caetano. 17 e 30, 17 e 50, tava tudo lá por aí. E aí eu tava treinando forte. Eu lembro que, tipo assim, eu fazia broken ali com o Caco de 15 de 100, segurando um 7, um 6 e com 5 de intervalo, né, meu descanso. Uhum. Então, quando chegou nesse Paulista, eu tava com muita esperança lá de pegar medalha, né? Eu falei, meu, agora finalmente eu vou pegar. E aí foi lá, foi ali no Corinthians, eu lembro que eu fui tipo, sempre tinha duas séries, né? E no 1500 é invertido, né? A série forte nada primeiro e a série fraca nada depois. E eu tava na segunda série, porque eu só nadei 1500 para pegar o índice e depois só nadei em paulistas, né? Porque eu não ficava nadando toda hora, eu era um fundista preguiçoso. Uhum. Então, eu tava sem nenhum tempo, né? E aí eu lembro que a série feminina tava lá rolando e eu tava na piscina ali de 25 atrás, né? Fazendo sériezinha, tipo assim, 8 de 100 para um 9, um 8, alongado, alongado. Aí eu lembro que na primeira série, o terceiro colocado fez 18,0. Aí o Caco virou pra mim e falou, meu, dá pra pegar pódio. Eu falei, ah, vou pegar. E naquele Paulista, tipo assim, tem um detalhe que minha mãe era sócia ali do Saldanha, né? Então, sempre que tinha competição, ela ia lá pegar a piscina. E ela nunca conseguiu chegar a tempo de ver uma competição minha. Porque ela ficava lá, quando ela voltava, era sempre assim, eu tava saindo da piscina, ela tava entrando. Então ela nunca via. Aí aquele ano, o meu pai foi num feirão ali de carro em São Paulo e levou ela e levou a minha irmã também. E eu e o Caco a gente já tinha acertado a prova, ó, um dezinho de média, um 11 no máximo. E vamos lá, vamos ali pra cima. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro que eu peguei, abri, eu nadei na raia ali da ponta, né? A arquibancada do Corinthians em cima, né? Então eu olhava pra ele e eu enxergava, né, a mão dele. Aí eu virei o primeiro, ele, um 8. Virei o segundo, um 8. Eu falei, tô voando, tô bem. De repente, um 10. Aí, opa, tem que apertar. Um 11. Eu falei, caraca, porra, mas eu tô apertando. Um 12. Um 13. Eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que eu cheguei a virar um 15. E aí, tipo assim, eu no meio ali da prova eu já sabia, meu, já que não ia dar. Eu falei, caraca, não acredito. E eu. Aquele ano eu acho que eu fiquei em quinto ou sexto, não me lembro, mas eu não peguei a medalha. Eu lembro que foi a única vez que eu saí de uma prova triste. Tipo assim, meu, de verdade mesmo. Que eu saí mal, chateado mesmo. Mas, aí o cara foi lá, me consolou, explicou. Eu nunca tinha nadado miliquim longa, né? Foi a primeira vez. Uhum. E faz parte. É, faz diferença. Não vai não ter nada. Faz muita diferença. E aí é sexto, né? E 13º no livre e nadou o mesmo. Aí já era 4% livre, 4% medley, 4% livre. E eram você, É, Gustavo, Zé, legal. era um heavy legal. É, Eu de crawl nunca nadei bem, né? O 4 por 100 livre, 100 livre, nunca foi minha prova, mas a gente arriscava. aliás, até te perguntava, dava peito, mas aqui, por exemplo, você não tava no peito, aí você tá fundo no meio, assim. Então, o que que aconteceu? A minha melhor prova era o peito, né? Só que eu tive problema nos meus dois joelhos. Eu tive uma tendinite patelar nos dois joelhos e o médico mandou eu parar de pegar treinar peito. E naquela época eu não estava mais treinando peito, estava ali nadando sola por nadar. Aí fiz a Soamar e peguei uma medalhinha, né, meu? Falei, pô, travessia eu fui bem. A dos- Aí fiz outra travessia, fui bem. Aí eu falei, pô, vou virar fundo, vou começar a nadar miliqui. Tanto que eu lembro que quando teve a separação, né, que ia pro velô e ia ali pro fundo, o Caco me colocou no velô. E aí eu virei pra ele e falei, não, Caco, eu quero nadar travessia, me coloca no fundo. E eu fui nadar fundo. Então eu treinava lá pra nadar miliqui, 400 livre, e como eu tinha o índice, eu não nadava o peito, mas algumas vezes acabei não nadando. Não sei nem te dizer o porquê. Entendi. E aí, no ano seguinte, foi o Fatih, a medalha que não foi.
Foi, 2004, né? foi aquele, Você ficou em, aquele paulista que a gente estava em observação. você ficou em sexto no meio do Corinthians, e aí no fim do ano você ficou em terceiro. Você nadou para zero na longa, que foi no Santos. Como é que foi isso? O Tristão, pelo menos o tempo é Ó, vou até mostrar. Tá aqui a medalha, ó. legal. Eu posso não ter ganho oficialmente, mas eu fiquei em terceiro. Sim, Méritos ao Manuel, que tá aí. O que legal. que aconteceu? A gente estava em observação, né, que nem o Caco falou. Não me lembro se o Saldanha não tinha pago a federação ou se o Saldanha não inscreveu a gente em tempo. A gente não ia nadar e aí conseguiram acertar lá pra gente nadar em observação. E eu tava treinando bem ainda, né? E aí eu fiz uma prova negativa, que eu lembro. Tipo assim, últimos 100 metros eu tava vendo o cara, eu cheguei nele, ultrapassei ele, fechei em terceiro. Aí eu lembro que eu bati a mão em terceiro, virei pro Caco, comemorei, abaixei o braço e falei, caralho, mas não vale. Aí saí com aquela cara, tipo, porra, foi e não foi. Aham. Aí o Manuel tava na arbitragem, pegou uma medalha lá pra mim e tá aqui guardada. Legal. Ah, eu acho que vale, mas foi, né? Foi. É, Legal. extraoficial, mas foi. O pessoal tá falando que tá dando eco. Eu acho que é no meu. Não, não é. Bom, sei lá. É, e aí no ano seguinte, você continuou treinando no Saldanha, né? Mas aí já foi aquele. Não, porque eu já não tava. E vocês nadaram pelo Porto. Então acho que já foi no regata. Vocês continuaram nos. Enfim, eu queria que você falasse um pouco de como foi esse período. Então, eu lembro que o Caco e o Mussa, eles reuniram a gente, né, e falaram que não ia ter mais o Saldanha, que a gente ia ter que sair de lá, que não sei o quê, e que o Regatas era uma possibilidade. E aí eu lembro que a gente fez até um mutirão, a gente foi lá limpar a piscina do Regatas, passar a VAP ali em volta, limpar a estrutura lá, os banheiros, tudo. A gente fez um mutirão, limpou, eles colocaram aquecedor e a piscina ficou filé, meu, lá pra gente poder treinar. E a gente continuou dando sequência lá, né? A galera toda foi, né? Que ainda tava lá. Ali a gente era quase os mais velhos, né? Porque, né, meu, tinha mais a molecadinha mais nova. Mas foi uma época legal, assim, também. Os treinos continuaram forte, a galera continuou focada. E, e se eu não me engano, acho que a gente ficou um ano lá antes de ir lá, antes de treinar lá no Vasco. Eu lembro que foi algo legal, porque até o meu aniversário, lá de 18 anos, eu fiz no salão lá do Regatas. Eu lembro que a gente tinha esse costume, né, de levar bolo, essas coisas assim. E aí acabei fazendo o meu aniversário lá. E você não pensou em parar, assim, continuar mesmo no período que foi? Então, o que que aconteceu? Em 2005, né, quando a gente se formou na escola, eu lembro que o Carlinhos, né, que era técnico lá do Corinthians, ele chegou a conversar e falar que se eu quisesse ir treinar lá, eu podia, né? Que eu ficava morando ali no alojamento, né? Que era embaixo da arquibancada. Uhum. E eu cheguei a pensar nisso. Só que eu passei na FATEC em Santos. E aí eu falei, porra, meu, vou fazer faculdade do lado de casa. Vou pro Corinthians lá. Eu falei, vou ficar aqui mesmo. E aí acabei ficando em Santos, indo treinar ali no Regatas. Tinha muita vontade de treinar sério. Agora vai. Só que em 2005 eu ainda não estava tão bem. Tipo assim, eu já não estava tão bem. Não, em 2005 não, desculpa, em 2006 eu já não estava tão bem. E fui pegando e levando, né? Mas parar assim de vez, eu não conseguia ver. Tipo assim, eu parado, eu sem treinar. Uhum. Acho que isso não passava ali na minha cabeça ainda. Legal. Essa pelo Corinthians, eu lembro até que eu fui numa dessas, você não vai lembrar, mas estava com uma menina
da Heavy. Eu já tinha parado. Lembro da gente lá embaixo da arquibancada, indo lá, alojamento. Uhum. Como é que foi pra você ir pelo Corinthians? Porque é clube, né? É que é São Paulo. Eu sou São Paulino. Doía gritar Corinthians, minha vida, meu amor. Mas eu acho que é o que o Mussa falou, meu, ali na live, né? Eles sempre buscaram algo a mais, assim, ali pra gente, né? Que eu falo que foi uma grande equipe, mas eles salvaram muitas vidas ali, né? Porque, pô, eles corriam atrás de tudo. Era escola, era curso de inglês, era apoios. Então eles realmente, como a gente sempre falou, né? Eles foram um puta paia ali pra gente. E o Corinthians foi mais uma forma, né, que eles arrumaram para eles poderem ter a equipe sólida. E eu mesmo, eu lembro que um ano atrás, eu acho que teve um brasileiro no Rio, ou um brasileiro no Nordeste, não me lembro. E eu não fui por causa lá de verba, né? Que eu não tinha dinheiro para ir. E minha mãe não ia gastar dinheiro comigo. Porque a minha mãe sempre levou a natação como uma diversão, né? Quando eu ia fazer as travessias, ela virava e falava, ó, deixa a galera aí, depois você vai, tá? Toma um pouco de cuidado. E eu era retardado e ia correndo lá. Então, eu acho que essa parceria com o Corinthians, além de trazer um nome forte, né? Trouxe também toda a estrutura de viagens, de apoio financeiro, tudo. E acho que isso foi imprescindível, né? Pra gente poder continuar mais alguns anos. Uhum. E aí depois parou de vez. Alguns foram pro foi o caso do meu irmão e você foi pro Inter Lourenço, né? É, Vocês uma outra parte. Peraí, cortou, desculpa. não, vocês continuaram, tá? Esse heavy lá, né? Aí eu lembro o seguinte, em 2005 na escola, né, meu, tipo assim, no nosso último ano de escola, o Gustavo virou ali pra gente e falou, ó, eu vou parar. A gente falou, porra, cara, mas como assim? Ele falou, não, eu vou parar. Eu vou aproveitar que a gente tem essa estrutura ali do coque, eu quero fazer medicina, eu vou estudar. A gente falou, ah, beleza, cara. Então o Gustavo aproveitou essa aí estrutura. Eu e o Lucão não, né? Dois besta, que a gente queria pegar e nadar. Continuamos nadando. Quando acabou e a gente foi lá pro Inter, né? Aí o Zé já tinha parado, o Gustavo já tinha parado. Acabou indo eu, o Lucão, acho que o Maneco, o Avaré, o Fabinho e a molecadinha mais nova, né? Nath, Carol, essa galera toda, Aline, uma galera foi. E foi bom também, né? Porque a piscina ali do Inter é uma piscina super rápida, né? Que a gente adorava competir. E o Inter já tinha uma equipe que não era tão grande assim, mas que também era uma equipe boa. E os treinos do o Thiago e do Maurício também eram uns treinos super fortes, né? A gente já sabia a escola ali do Enio, né? De treinos longos, né? Então, eu acho que também foi muito bom, assim, a gente ir para lá. A gente levou toda a experiência, né, meu, que a gente tinha lá de família, né? E levamos lá ali pro Inter, que foi uma equipe muito legal também. Legal, legal. E você não por uma questão biológica ou Putz, peraí, Bia, desculpa que cortou de novo. Peraí, deixa eu tirar o Wi-Fi aqui. Pronto, fala. eu perguntei se você não foi porque você odiava o Santos ou porque, sei lá, outra coisa assim, você quis ir pro Inter mesmo. Ah, odiar? Acho que sim. Mas também porque aquela coisa, né? A gente tinha a nossa rivalidade, né? Mas eu não era um atleta de alto nível assim para eu ir treinar ali no Santa. Eu acho que eu nem conseguiria ir treinar lá, né? Porque o Santa tem uma equipe grande, tem uma equipe forte, e eu já sendo. Ali eu era o quê? Júnior. Travado, voltou.
O meu Wi-Fi ficou pior, vou deixar no 4G. Entendeu? E aí acabamos indo ali pro Inter, que foi quem abriu as portas ali pra gente. Uhum. E quem no final fechou quando a gente foi expulso. É, não sabia. Hein? Tem uma história engraçada. Eu, Lucão, Maneco e Avaré, a gente foi expulso do Inter. Quem que é o Avaré? Não lembro. Avaré é o João Paulo. Ah, Acho que tu não chegou a treinar ali com ele. Ele treinava na Unimonte. uhum. Tá. Foi. A gente já tinha combinado que a gente ia parar, né? Tipo assim, que pelo menos a gente tinha falado por alto, ó, meu, é o último ano. E aí teve a Copa Vermelhinha Master. Foi mal, Maneco, vou ter que contar. Aí teve a Vermelhinha Master e a gente foi nadar e a gente queria fazer um heavy, né? Só que aquele ano, o Enio, né, tava na organização lá da Copa Vermelhinha, o Maurício tinha ido viajar com alguma outra equipe e o Thiago jogava futevôlei na praia e teve um campeonato. E ficou de técnico funil, que na época ele era o estagiário, né? E aí ele também, ele era nadador e também e ele também era o técnico. Aí a gente aqueceu, quando acabou o aquecimento, o funil foi entregar o cartão lá do revezamento, o Enio não quis aceitar. Aí a gente ficou bravo, a gente falou, pô, Enio, mas não sei o quê. E eu lembro que ali na época ele foi muito grosso, tipo assim, não vou aceitar e pronto. Aí a gente ficou bravo, né? Aí a gente ficou bravo. Aí alguém deu uma ideia idiota da gente não nadar. Tipo assim, a gente tinha as provas individuais, né? Não vamos nadar, vamos embora. Aí alguém falou, não, vamos pegar e fazer assim, a gente sobe na baliza, quando der a largada a gente desce. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, vamos. Aí eu lembro que o primeiro foi o. Ó, aí o Fábio Nodera falou que ele não ia fazer, que a gente era louco e ele tava certo. Aí eu lembro que foi eu e a Varé. Não, foi o Avaré, ele foi nadar primeiro, aí ele subiu, deu a saída, ele desceu e ele foi embora. Aí o Lucão foi nadar, soltou. Aí foi nadar eu e a Avaré de novo. Quando deu a saída, eu desci, o Avaré desceu, pegou a touca do Inter, estourou a touca e saiu andando. Nossa. Aí, naquela época, eu já era árbitro, né, também. Aí o Petri me chamou de canto. Pimenta, o que que tá acontecendo? Não sei o que, dando mó bronca em mim. Nisso, o Manuel tava indo nadar, 50 borbo. Aí deu a saída, o Manuel desceu ali da baliza, né? Aí eu explicando ali pro Petri, não, Petri, é que aconteceu isso, isso e isso. Meu, quando os caras estão chegando, o Manuel vai. Aí o Petri queria me matar. Aí a gente foi embora. No outro dia, quando a gente chegou para treinar, né, o Inter era digital, né? A gente foi passar digital, ninguém mais podia entrar. Aí depois eu chamei o Thiago, pedi a desculpa lá pra ele. Foi besteira nossa. Isso. Molecada idiota, né? Era um bando de terrorista, né? Meu Deus. Mas isso foi massa? Ó, Na Vermelhinha Master. ah, Competição de zoeira, meu. mas foi feio, hein? Foi meio pesado essa. Mas aí você parou de... Pararam? Ali eu parei. Eu parei em 2000 e... Isso foi no final lá de 2008. Aí eu parei, só fui voltar a nadar em 2012, por culpa do Fábio Nodera. Voltei a nadar numa 14 bis. Condições? Porque eu sempre queria ter feito, né, cara? Era meu sonho fazer 14 bis. Só que ela sempre caía próximo aos paulistas, né? Ali de final de ano. E o Caco não deixava eu fazer. E aí em 2012 eu já tinha entrado no bombeiro. Eu tava na escola ali da polícia. E o Fábio me chamou pra gente fazer a 14 bis. Aí eu falei pra ele, ó, Fábio, não sei se tem como eu treinar aqui, cara. Ele falou, não, desce aqui, a gente treina aqui na FEFES e pronto. Eu falei, tá bom. Eu fui treinar 2 vezes. E a gente foi fazer a 14 bis. E aí doeu muito. Doeu, doeu. Foi o melhor tempo que eu fiz até hoje na 14 bis, né? Eu fiz 5 vezes. Foi o melhor tempo porque a correnteza estava muito forte. Foi o ano do Foi recorde. o ano. Foi. É o Marcos de Sá, se eu não me engano, né? Que é o recordista. É. Aí, o Fábio teve mais uma participação, né? Porque eu fui nadar, ele já tinha feito uma, ele virou assim pra mim e ele pegou e falou, ó, vamos sair forte,
né? Ainda era o percurso antigo, né? Que saía do Guarujá e chegava em Bertioga. Ele falou assim, ó, a gente sai forte para sair ali do bolo. Depois a gente gruda junto, vai indo num ritmo bom. A gente tem que passar a ponte com 1h30, 1h40. Falei, tá bom. Ficamos ali na saída. A hora que deu a saída, o Japa mergulhou, saiu ondulando e sumiu. Eu perdi o Fábio ali. Aí eu saí forte, grudei no pé de um cara que estava com a mesma touca ali que ele e fui embora. Só que eu percebi que o ritmo estava um pouco forte ali para mim, né? Mas beleza, vamos embora. Eu lembro de passar ali na ponte com 45 minutos. Era para passar com 1h30. Aí, tamo indo, aí o meu pai estava no barquinho, ele pegou e chegou. Aí ele falou, pô, demorei, meu, lá para te achar, vocês estão em primeiro. Aí eu falei, quê? Ele falou, meu, vocês estão em primeiro. Aí eu falei, legal. Era eu, dois caras e uma mina. Beleza. Quando deu 1h, 1h15, eu já comecei a ter cãibra. Aí eu já comecei a soltar. Aí o pessoal foi embora. Aí eu tomava água, tomava mais água, tomava mouse, tomava tudo. E não dava mais. Eu lembro de chegar ali no Caruara, olhar o portinho ali do Caruara, parar e boiar assim, ó. Aí olhar de novo o portinho fica o portinho ficou, né? Eu falei, meu, a correnteza ela tá me jogando. Fiquei 10 minutos boiando. 10 minutos. Passou um cara ali por mim, ele parou assim, ô, vamos. Eu falei, pode ir, pode ir. Fiquei 10 minutos ali boiando. Cheguei mal, mas cheguei mal, mal, mal. Nossa. E Foi um bagulho horrível. duas coisas sobre. Eu não acredito que o Fábio pulou uma prova de 24 quilômetros. Ele saiu, ele mergulhou e sumiu, cara. Sumiu. Mas assim, você estava nessa. Você fez. Não, não, tava treinando nada. Fiz na loucura. Doido. E aí no ano seguinte, passou meu irmão, né? Foi o terceiro ano que você. Foi no terceiro ano, né? Foi 2015, se eu não me engano. Não, foi 2014 que eu fiz lá com o Caio. 15, foi 15. 15. Então foi na quarta. Fiz 12, 13, 14 e 15, é. Eu lembro que eu encontrei vocês lá, né? Aí já era o percurso novo, né? De Bertioga pro Guarujá. Foi um ano que tava frio, o mar não tava muito, o rio, né? Não tava muito bom. Eu lembro que o Caio saiu lá na minha frente, ele foi embora. Aí eu perdi ele. Aí com umas 3h30, 4 horas de prova eu encontrei ele. Tava com o beiço roxo já, mas tava com o cara no caiaque ali acompanhando ele, aí eu peguei e fui. Quando deu mais 5h30, ele me ultrapassou e ele foi embora. Mas Aí sabe, chegamos, acho que deu uns 20 minutinhos. mas você foi super importante. Aí eu fui meio na luta de não levou suplemento, né? Mas uma prova bem assim. Uhum. E, e aí você fala com ele assim, ele fala que foi tipo, Deus desceu, falou com ele ali, sabe? Tava muito. Eu lembro que ele tava mal. A hora que eu cheguei nele, ele tava andando ali no mangue, né? Tipo assim, água na cintura, né? Meio que já andando. É. Mas foi legal, cara. Engraçado que um ano antes, não, 2013, né? 2 anos antes, eu tava fazendo a prova e o Cunha, né? Que é um bombeiro lá, a de Bertioga, eu ainda não conhecia ele. Depois eu até cheguei a trabalhar ali com ele. Ele me encontrou no meio ali da prova, trocou uma ideia lá comigo, eu fui indo a prova lá no pé dele. Até o final, e no final ele foi embora e ganhou. Então, tipo assim, foi uma situação inversa, né? Uma vez eu fui ajudado, agora eu pude pegar e ajudar. É. E aí, além da e de topar 15 quilômetros, um dia pro outro, foi muito legal. Você tá dando treinador umas provas boas feito aí, né? Um vinculado, pódio, melhorou tempo. Então conta um pouco dessa de hora, tarde. Foi algo bem legal, né, meu? Foi o seguinte, como eu nunca tinha sido um grande nadador, né? Eu penso muito assim, eu vejo a Lia falando, né? O, o Mussa falando que pegaram ranço, né, meu, lá, a de água, né? Eles não aguentam mais treinar. Mas é que eles foram nadadores muito bons, né? E eu nunca fui um grande nadador, sempre fui um nadador ali mediano. Então, em 2014, não, 2013, né, meu? Tipo assim, quando eu me formei, eu vim trabalhar em Santos.
eu comecei a treinar outra vez ali na FEFES, né? Era um pessoal, era um grupo mais assim, meu, lá, voltado às travessias, né? E voltei a fazer umas provinhas de travessias, outras. Mas em 2017, eu fiquei sabendo que ia ter o Mundial lá de Polícia e Bombeiro. E aí eu falei, pô, por que não ir? E aí naquela época o Guilherme Maia treinava lá com o Guilherme Brito, né? Ele tinha conseguido a piscina ali da Portuguesa e eu fui lá treinar lá com eles. Aí treinamos um tempo junto. Aí no inverno não tinha mais nenhuma condição. Eu fui transferido para Santos, né? Eu comecei a trabalhar em Santos e eu comecei a fazer um horário administrativo que me dava do meio-dia às 2 lá para eu poder almoçar. Aí eu falei, meu, dá para nadar esse horário. Aí eu fui lá no Santa, Oi. que falei, né, nunca vou nadar, né? Fui lá no Santa, conversei lá com o Gerson. Aí ele falou para eu ver o horário lá do almoço, que era o Alê lá que dava o treino. Troquei uma ideia ali com o Alê. Ele falou, não, cara, vem aí, vamos montar um negócio legal pra gente poder ir. E eu comecei a treinar. Treinava lá com o Alê, no começo era só eu. Depois a Gerré, ela também treinava lá às vezes. E aí foi uma motivação boa. E aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar, a treinar. E tem até um caso engraçado, né? Porque, tipo assim, eu treinava ali meus 2.000zinho por dia, 2,5. E aí o Ale falou que eu precisava ter ritmo de prova, né? Só que eu não estava federado, não estava vinculado a nenhuma instituição. E melhor, na verdade eu estava vinculado a Moby Dick do Guarujá, porque o cara lá me chamou lá para poder nadar os jogos abertos por eles. Jogos abertos, jogos regionais. Então eu nadei os jogos regionais, fiz um tempinho mais ou menos. Aí nadei, aí eu comecei a treinar ali com o Guilherme, fiz a seletiva lá do Mundial. Tipo assim, quando eu parei lá de nadar, em 2008, eu fiz meu melhor tempo de 100 peito na longa, que foi 1,991. E quando eu fiz a seletiva em 2017, eu nadei para 1,999. Eu falei, cara, acho que eu consigo melhorar esse meu tempo. Será que depois de 9 anos eu consigo abaixar esse tempo? Aí comecei a treinar ali com o Ale. A gente foi treinando, e aí eu virei para ele e falei, Ale, será que eu posso vir um treino de sábado para treinar com a galera lá da equipe? Aí ele falou com o Gerson e ele deixou eu ir. Aí eu lembro até hoje, cara, a série, aquele dia, eram 8 de 75 a 3. Tipo assim, com 5 minutos lá de intervalo, né? E era de cima. Aí tinha um outro moleque lá que ele nadava peito, devia ser juvenil, né? O Palmieri. E aí o Ale mandou eu ir ao lado dele. Falei, tá bom. Aí fiz o primeiro tiro, ganhei. Fiz o segundo tiro, ganhei. Fiz o terceiro tiro, eu ganhei. Antes do quarto tiro, o Gerson virou. Porra, Palmieri, tu tá perdendo pro Master aposentado. Vamos, porra. Eu olhei assim, tá certo. Aí o quarto acho que eu ganhei, o quinto, sexto, sétimo, oitavo eu perdi, cara. Eu não aguentei mais, né? Aí já não dava mais. Mas foi algo legal. E aí continuei treinando lá até o Mundial. Fui nadar o Mundial lá em Abu Dhabi, que foi um Mundial muito louco, né? Porque cheguei lá, não tinha o programa ali de provas, né? Aí ia ser feito um dia antes. Um dia antes foi solto o programa, era um bagulho assim. Você nadava, tipo assim, aquecimento das 8 às 9 da manhã, das 9 às 10 eliminatórias, reaquecimento das 10h30 às 11, 11 horas finais. Então, tipo assim, era uma etapa única e um bagulho muito rápido. E aí eu fui nadar na esperança, assim, né, meu? Eu tava lá confiante que eu ia pegar, melhorar meu tempo. Aí o Guerreiro me ligou, acredita? Eu lá em Abu Dhabi, ele me chamou no Whats. Ô, tu vai nadar que horas? Eu falei, daqui a uns 10 minutos. Bota o fone de ouvido e senta aí. Aí eu sentei, aí ele começou, fecha o olho, mentaliza não sei o que, mentaliza não sei o que lá. Eu falei, porra, mó legal. Eu entrei numa prova muito focado. Aí eu lembro que na eliminatória eu nadei para 1,883. Eu falei, cara, não acredito. Já ganhei o dia. Aí na final eu nadei para 1,791.
eu fiquei em quinto. O primeiro fez um 3, o segundo fez um 3, aí o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto fez um 7. Aí os outros vieram para um 8, um 9. E tipo assim, pra mim foi algo muito legal, meu, muito legal. Nossa. Eu não sei se quem não é da natação significa melhorar um tempo depois, tipo, sei lá. Eu consigo lembrar assim, meu, de dois tempos que foram uma barreira muito grande ali pra mim. Um 21, lá de 100 peitos, que eu lembro que eu fiquei muito tempo nesse 1,21, e depois um 14, que parecia que não ia sair nunca. E aí depois saiu, graças a Deus. Que legal. Nossa, sabia que você tinha feito legal. De É, uma melhora assim, de uma prova para outra, depois melhorou um segundo. então, meu, muito, muito louco isso. Eu acho que, tipo assim, a grande diferença, né, de quando a gente era mais jovem pra agora é a cabeça, né, em primeiro lugar. Acho que já não tinha mais aquela preocupação ali de antes, né? A gente já estava mais focado na prova. O fato do o Guerreiro me ligar e, e pegar, entrar ali na minha mente, né? Que nem ele faz aí, foi algo muito legal, que era algo que o Mussa já gostava lá de pegar fazer antes, né? Eu tenho ainda as cartinhas, tenho o livro lá do Mussa, tenho tudo aqui ainda. Mas não sei, meu. Eu acho que o fato de treinar também assim, sem tanta preocupação, e porque realmente gosta ali daquilo, acho que isso me ajudou muito nessa conquista de E 2017. aí você tava mais forte, tipo, Ah, sim, ajuda pra cara. isso é. Eu queria ter feito mais parte nova, sabe? Me arrependo, a gente não levava tanto a sério. Bom, várias coisas. Mas eu acho o seguinte, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mudado algumas coisas? Ah, acho que sim. Acho que eu teria treinado mais sério. Que nem, eu lembro muito de ver o Simoni e o Caio, né? Que a gente treinava fundo junto. Simoni era um cara que tinha o dom, né, meu? Ele tinha o talento nato. Era um cara que ele roubava no final dos treinos, dava migué, não sei o quê. E o Caio era um cara que fazia tudo certinho, intervalo certinho, não roubava um metro. E aí o Simoni estava anos-luz ali na frente e o Caio vinha batalhando, batalhando atrás. Eu acho que se eu pudesse voltar ali no tempo, eu teria sido mais o Caio, né? Eu teria treinado mais Uhum. para poder. Tipo assim, o negócio uma, tipo assim, um negócio lá que me deixa muito triste, vai, foi aquele 1.500 ali no Corinthians e o fato de eu nunca ter nadado um Finkel, que era um sonho meu. Uhum. E eu lembro que em 2008 eu fiz o índice, que foi um dos motivos que eu peguei e parei, né? Em 2008, se eu não me engano, eu nadei para 30 baixo, lá, a de 50 peito, tipo assim, 30,01, e o índice era 30,11. E aí eu fiz o índice. Só que isso foi depois que já tinha sido Finkel, né? E aí quando mudou a tabela lá pro ano que vem, atualizou. Hum. E foi pra 29 alguma coisa. Aí eu falei, ah, não dá, parei. Voltei. Voltou. Vamos lá. Tava falando? Não, você estava falando do. É... Ah, é. E aí mudou o índice e eu não pude nadar. Fiquei de fora. Fazer o quê? Uhum. É. Faz parte. Ainda tenho esse sonho, viu? Vou te falar que eu ainda tenho vontade. Quem sabe. Ano passado eu tentei ainda treinar outra vez, só que já não tinha mais os mesmos horários, já não conseguia mais as mesmas coisas, aí não deu para treinar muito. Mas eu penso, ano que vem teremos outro mundial. Talvez
sirva lá de motivação lá pra gente poder treinar de novo. Legal. Isso é uma coisa legal. A maioria do pessoal parou e eu continuei. Bom, parei um tempo, mas eu curto pra caramba nadar. E você também. Uhum. E eu te chamei pra. Ah, eu te sei. Mas ao mesmo tempo, tem alguém que pode topar. Eu tava, pra quem tá aí na live, eu tava tal, né? Aí eu tava um treino de 15 quilômetros e eu queria alguém pra ir. Mandei mensagem pro Pimenta. E ele falou que era uma festa, balada, sei lá. Mas eu vou ver se eu consigo. Eu vou ver se amanhã eu tava lá, né? E aí você nadou 8 quilômetros. Foi. E foi super legal você ter ido. Me ajudou no começo. É um porre, né? Demorei 5 horas pra fazer esse Eu tenho as marcas até hoje disso, né? treino. Da minha roupa, né? Que foi uma situação engraçada porque foi o seguinte, né? A hora que tu mandou mensagem, tu falou, Pimenta, eu quero fazer um treino de 15 quilômetros aí em Santos. Eu juro que eu achei que o 15 quilômetros era só uma expressão, tipo assim, não era realmente 15 quilômetros. Aí eu falei pra ti, não, vambora, vambora, vamos contigo. Só que eu tinha, acho que era um casamento. Não lembro se era um casamento ou se era um aniversário de alguém, uma balada, alguma coisa assim. E aí eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Aí eu lembro que eu já vi a tua mensagem, ó, eu tô indo pra lá. Aí eu falei, não, vambora, vambora. Peguei umas bisnaguinhas, passei uma pasta de amendoim, comi, peguei a roupa de borracha e fui. Aí quando eu cheguei, você falou, não, tô pensando em ir do canal 6 até o emissário, voltar e depois ir de novo. Tipo assim, o máximo que eu já tinha feito era do canal 6 até o emissário. Aí eu falei, não, vamos embora. E aí a gente foi. Na ida tava tudo legal. Na volta a correnteza tava contra, começou a me dar câimbra nas pernas. Eu comecei a sentir o corpo, né, que eu não tava sentindo ainda. Então acho que, acho que o efeito da cachaça passou, começou a doer tudo. E eu fiz 8 km aí do teu lado que eu lembro que depois eu fiquei na praia sentado que eu não tinha como ir embora, não tinha força lá pra ir embora. E foi algo muito louco, meu. Foi muito louco. Mas tu falou, É, Bia, lá de aí, bom, travessia? já que a gente abriu. Fala aí. Não, pode falar. É que tu falou, meu, lá de travessia e tem uma história, né, cara? Eu vi que o Paulinho tá online, eu preciso contar essa história. Assim, a gente tinha o pessoal mais velho como ídolos reais, né? Tipo assim, tinha Ian Thorpe, tudo bem, eram ídolos, mas porra, Paulinho, Danilo Carrega, Bidu, estavam ali com a gente o tempo inteiro, né? E eram os nossos ídolos. E em 2004, quando a gente fez o circuito paulista lá de maratona, ia acompanhar o pessoal, né? E teve uma prova em Ibitinga, que o Paulinho vai se lembrar dessa. Era um rio, era um circuito, né? Eram 2 voltas. Então você ia contra a correnteza e você voltava a favor, né? E aí o Paulinho era um cara muito bom lá de percurso, e eu aprendi muito de percurso ali com ele. E aí ele falou, ó, vem ali no meu pé, a gente vai abrir, vamos lá pela margem, depois a gente volta pelo meio ali do rio, pra gente poder aproveitar a correnteza. Eu falei, beleza. Na hora que a gente passou reto, fomos lá na margem, todo mundo já virou ali no meio, a gente ficou lá para trás. Aí começamos a ir ali contra a correnteza ali na margem, a gente começou a buscar todo mundo, né? Beleza, fizemos a primeira volta, bem pra caramba. Fizemos a segunda volta, muito bem. Tá faltando uns 100 metros, cara, ali na chegada, né? E eu o tempo inteiro no pé do Paulinho, né? Nenhum momento eu ultrapassei ou eu puxei, ele puxou o bagulho inteiro. Faltando 100 metros para chegar, Paulinho deu uma jogadinha ali na direita. Eu falei, caralho, meu, Paulinho realmente é um cara de um outro mundo, né, cara? Ele vai abrir para eu poder ganhar. Ah, eu não pensei 2 vezes. Eu dei um tiro, fui embora, dei um tiro e ganhei. Cheguei, olhei, cadê o Paulinho? Nada do Paulinho. Cadê o Paulinho? Nada do Paulinho. Deu uns minutos, chega o Paulinho mancando.
Porra, tu fica a prova inteira no meu pé. Quando eu tenho uma câimbra, tu vai embora. Caralho, Paulinho teve câimbra, meu. E eu fui embora, não pensei duas vezes, eu me mandei. E ele ficou lá gemendo lá de dor lá. Ainda bem que a correnteza tava a favor. Nossa, sabe o que eu lembrei? Como que a galera foi pra cama? Você foi? Eu fui, eu fui. Eu não fui. Como é que foi? Eu não sei quem teve essa ideia de animal, mas foi eu, o Zé, o Bruno Venturinelli, o Alex, a Carla Kinoshita e a Tiemi. E o Silvio Biller. E aí foi meu pai, o pai do Bruno e o pai do Zé. Meu pai tinha loja ali de carro, né? Então pegou um micro-ônibus lá. E a gente foi, cara. E foi uma viagem longa, longa. Eu lembro que era longe esse bagulho, cara. E pegamos uma chuva na estrada, que entrava água pelo teto ali do carro. E eu lembro que a tia Emi tomou um banho, cara, uma hora. Não sei por quê, mas ele caiu uma ducha em cima dela no carro. Dormimos lá ali numa escola. O Alex, eu vou pôr a culpa no Alex, né? Que eu não lembro quem é que foi, mas eu vou pôr a culpa nele, que ele era mais terrorista, né? Jogaram shampoo dentro do aquário das crianças. O Zé Paulo foi, verdade, Zé. Zé Paulo foi também. Matamos peixinho. E fizemos uma travessia. Ninguém ganhou nada, que era uma travessia forte, que tinha prêmio em dinheiro. Tanto que eu lembro que o Glauco voltou com a gente. Ah, é, ó, aí, ó. O Zé Matheus lembrou. O Zé Paulo fez a travessia também e ganhou o prêmio de ser o atleta mais novo a completar a prova. Legal. Foi uma travessia muito louca também. E só aproveitando esse gancho aí, meu lá, de viagens, teve uma vez a gente indo nadar o brasileiro pelo Corinthians, né? A gente foi brasileiro de Vitória, que a gente tinha que pegar o ônibus ali no Corinthians, né? Então foi Lucão, a Carla e o Marcelo, né? E aí meu pai foi pegar e levar a gente lá em São Paulo, né? Com uma veraneio. E estamos subindo a serra de madrugada, né? Aquela neblina enorme. Aí eu lembro que o Lucão estava encostado ali no vidro. Estamos subindo a Anchieta, aí de repente o Lucão começou. Olha um caminhão ali no canteiro. Tinha um caminhão no canteiro. Porra, outro caminhão ali na frente. De repente, meu, teve um acidente ali na frente ali da gente. Tinha um caminhão tombado no meio da pista. E meu pai tava indo reto assim no caminhão. Eu lembro que o Mussa pegou a mão, enfiou a mão lá no volante, puxou, meu pai puxou pro outro lado. Eu sei que a gente conseguiu escapar, mas passou pertinho, cara. Era pra ter sido um acidente legal ali. E aí eu lembro que depois saiu até ali no jornal, foi um engavetamento com 10, 12 carros. E a gente era pra ter sido o segundo carro a bater, né? Nossa, que merda. É, Conta essa do essa Zé aí foi louca. pegando fogo. Essa a gente já tava no Inter, né? A gente foi nadar o Paulista em 2007, em Campinas. Aí a gente não tinha carro, né? Eu liguei lá pro meu pai e falei, pai, nós estamos em 8, comigo 9, né? Tem alguma Kombi aí? Eu vou lá dirigindo, não tem problema nenhum. Aí beleza, peguei uma Kombi lá e fui. Só que a Kombi tinha um furo no tanque. E eu esqueci disso, né? Aí chegamos lá, competição inteira, né, meu? Tamo indo embora, parei no posto, abasteci. Quando eu saí do posto, já caiu, né? Combustível ali no motor. Aí um cara passou de carro e falou: Ó, teu carro tá pegando fogo, cara. Eu falei: Não, não, é Kombi velha, é assim mesmo. E continuei indo. Aí passou, foi o do Tumiaru, cara, esqueci o nome dele, o Serginho. O Serginho passou de carro e falou: Pô, Pimenta, teu carro tá pegando fogo. Aí eu parei, cara, no meio da avenida, lá em Campinas, desci. Quando eu abri a tampa assim, meu, ali do motor ali da Kombi, a labareda subiu. Nossa. Aí eu fui lá, Thiago, pega o extintor aí pra mim, cara. Aí o extintor, eu falei, pega o extintor aí pra mim. Nisso alguém olhou pra trás e viu o fogo. Aí começou aquela gritaria, o carro tá pegando fogo, não sei o quê. Aí o Serginho veio com o extintor e apagou, cara. O Serginho veio e apagou. A gente foi embora e tipo, o carro foi pegando, fazendo uns barulhos estranhos. E aí toda hora que o carro fazia um barulho, o Thiago olhava assim pra mim, normal, Thiago, é normal, relaxa.
eu vendo que o carro ia parar na estrada, cara. Mas não parou, graças a Deus. Nossa, boa história. Boa história. Vamos aproveitar esses troféus atrás aí, pega o troféu que você curte, fala pra gente, mostra pra gente. Ó, os que eu gosto mais, tipo assim, tipo, velho, não é os que eu gosto mais, mas os que mais marcaram ali pra mim foi esse aqui, né? Que é o primeiro que eu ganhei. Foi da Soamar de 2001. Esse é o que você ganhou. 2001? É. Esse foi o que eu ganhei do Sakai. Não, minto. Esse aqui foi a primeira Soamar que eu fiz. A do Sakai eu fui ganhar uns 3 anos depois. Aí tem esse aqui da Soamar, da Soamar também, em 2004, que foi outra prova que eu e o Paulinho, a gente fez a prova junto, que esse aqui é de vice-campeão geral. O campeão foi o Israel, eu em segundo e o Paulinho em terceiro. Legal. Porque foi uma prova que a maré estava vazando. E a gente saiu do Escolástica e chegava no, na ponte ali da Barquinha, sabe? Só que lá do lado ali do forte. Uhum. Então a galera foi numa linha reta. Só que a maré estava muito forte e pegou e jogou a galera toda lá na praia ali do Góis. Eu e o Paulinho, a gente veio por dentro, quase até o Inter, e aí a gente cortou. E aí nessa a gente acabou caindo no pé ali do Israel. E chegamos, tipo assim, os três juntos. Foi uma prova muito louca. E esse aqui, não sei se você vai lembrar, o Zé vai lembrar. Foi do Maratona Aquática lá de 2004, do circuito lá que a gente fez. Esse circuito, eu tava em segundo no campeonato, né? Primeiro era o moleque lá do Círculo Militar, um cabeleira. Eu era o segundo, o Zé era o terceiro. E teve uma etapa, que eu tava meio doente, tava com febre. E eu desisti no meio lá da prova. Eu lembro que eram 2 voltas no circuito. Eu fiz a primeira, tava mal e saí. E aí, obviamente, eu não pontuei ali naquela etapa. E eu caí, meu, ali na classificação de segundo para quarto. E o troféu do segundo lugar, tipo assim, são 3 desses juntos, um do lado do outro. E Foi. eu lembro que quando eu cheguei na premiação geral, que foi num restaurante em São Caetano, que eu vi a galera pegando o troféu enorme e eu com esse troféuzinho, eu falei, meu, eu nunca mais desisto de prova nenhuma, cara. Nunca mais eu desisto. Putz, foda. E aqui é os da 14 Bisa. São os 4, né? Legal. 2012, 13, 14 e 15. Show. E Tem... eu mantenho eles ali, né? Oi? E eu mantenho eles aí, né? Tem Claro. que manter. Sim. Da hora. Agora eu quero montar um quadro de medalha, né? Tem muita medalha aqui. As medalhinhas antigas, né? Que acaba ficando dentro de gaveta, dentro de pasta. Uhum. E vou pegar e montar. É, o pessoal pô, medalha do Barba. Eu acho que eu teria doado algumas, mas eu confesso que eu tenho. Nossa, eu tenho muitas para eu poder doar. Eu vou doar várias. Eu acho que eu vou doar algumas. Tem umas que eu curto, sei lá. Uhum. Tem ali aquelas prediletas, né? É, tem. E, bom, pessoal, manda aí mais uma história, então já vamos começar a encerrar aqui, ou se quiser É, contar. alguém tem uma história aí, alguma coisa que eu esqueci? Deixa eu... Ô, Bia, enquanto o pessoal lembra aí, deixa eu mostrar um negócio. Esse shorts aqui, ó, é um Fast Pro, né? Que ali na nossa época, né, tinha o Fast 1, que era aquele preto. E, ó, como é que é o nome? Aquablade antes. Depois veio o Fast 1, que era aquele preto. O Fast 2, que era o cinza, claro. E depois veio o Fast Pro. Eu nunca tinha tido um Fast, né? E aí eu comprei esse pela internet, numa loja nos Estados Unidos. E, Petra, eu vou pegar e falar essa história aí, que eu lembro disso aí. E aí eu comprei essa bermuda aqui, ela veio grande. E eu não tinha como pegar e trocar, né? E aí, pô, eu falei, não tem problema nenhum, cara. Eu vendo lá pra algum master, né? Porque, pô, eu sênior, ela não servia em mim, vou pegar e vender ela pra algum master. E acabei não vendendo. Acabei eu virando o master que usou ela. Depois de quase 9 anos, eu fui pegar e usar ela. Da hora. Foi essa que você usou lá? Legal?
Não, lá no Mundial, a gente entrou em contato lá com a Arena e a Arena fez uma promoção lá, de 50% lá de desconto lá pra gente. E aí eu comprei um Fast. Eu nadei com essa aqui a eliminatória. Afinal, eu usei um Carbon Pro lá da Arena. Ah, legal. Muito louco. É. Eu também fui ter traje só depois, quando eu fui Master, né? Mas eu nadei algumas vezes com o traje do Gustavo, cabia em mim, e aí era legal. Ó, essa aqui todo mundo usou no Saldec, que todos os moleques usaram. Era do Lucão, o Troglou usou, o Carlão usou, eu usei. Nossa, todo mundo usou. Eu deixo aqui guardado. Um dia se chama a festa fantasia, eu uso. Legal. Eu lembrei de uma coisa agora, era do meu irmão, que uma vez ele ganhou um traje num sorteio não, bolão da Best, um traje muito Olha, legal, porque o Caio já, né, o pessoal fala que eu lembro. natação, mas o Caio, Era alguma coisa ali das Olimpíadas, não era? eu não lembro se ia ou mas ele ganha um traje. Mas eu lembro dessa história, meu. Pô, que legal, cara. Mas conta a história do natação. Então, eu não lembro que ano que era isso. Talvez o Peter lembre, mas foi um negócio assim. O Saldanha já tinha fechado, a equipe já tinha acabado, né? Eu acho que a gente estava no Vasco, a gente estava no Regatas, não me lembro. E, e eles encheram a piscina ali do Saldanha outra vez e fizeram uma competição lá. Que era. Eu não sei se a ideia era trazer a equipe de novo, se era, sei lá, pelo menos demonstrar que ainda tinha aquele clima, que talvez pudesse reviver aquilo, mas foi feita uma competição lá. E eu lembro que eu nadei sem medley, sem eu enxergar nada, nada, porque eu no balizamento eu já estava chorando, né? Que era realmente uma emoção muito grande, tipo assim, você pegar, voltar ali naquela piscina, onde foi a nossa infância inteira, cara. Nossa infância inteira foi naquela piscina. E aí a gente já tinha saído de lá, e aí teve aquela competição, a gente foi nadar. Eu lembro que no aquecimento eu já tinha chorado de estar caindo ali naquela piscina outra vez. E na hora de nadar, eu lembro que eu tava na raia 8 ali da ponta, eu já entrei chorando. Quando eu olhei pro lado, eu vi a mãe da Carol chorando. Uhum. E aí eu lembro que eu coloquei o óculos e comecei a chorar. E eu nadei sem enxergar nada. Eu não lembro o tempo que eu fiz. Só peguei e nadei. Uhum. E foi uma prova inesquecível, cara. Uma prova inesquecível. Aquela sensação de estar de volta ali naquela piscina, né? É, Que agora não tem mais como. é, Agora não tem mais como. Agora tem um outro clube lá, com o mesmo nome. é. Eu fico pensando, os caras fazerem um novo, beleza, né? Mas pra que a piscina era tão legal? Não precisava ter derrubado. Derrubado não, né? Porque na Terra. Não entendo, Aterrado. sabe, de ter acabado com aquela. Mesmo que não fosse ter equipe, mas, enfim, aconteceu, né? Ah, eu acho assim, né, Bia? A gente tem essa mentalidade saudosista, né? Que ali foi a nossa infância, foi a nossa vida inteira ali. Mas se você for pensar em termos financeiros, né? Eu lembro do pessoal comentar que a natação é um gasto muito grande, né? Tanto com tratamento de água, aquecimento, manutenção das bombas. Então, infelizmente, hoje em dia só se foca no dinheiro, né? E aí, então, para eles é melhor ter um campo lá de society que, que você pega e aluga a hora do que você ter uma piscina. Eu É nunca triste isso. lá o que tem no lugar. Eu nunca entrei, quero ir lá. Não tenho coragem. Eu não vi ainda, eu não entrei também. Eu entrei no Vasco, eu fui lá jogar bola ali no Vasco, mas no Saldanha não. Uhum. E conta mais umas coisas que estavam lá no clube. Umas coisas que a gente aprontava. Ah, meu, tinha uns negócios muito legal, que era nos aniversários, né? Pô, a gente levava a molecadinha lá pro campo, o campinho ali de terra, né? E tacava ali ovada, meu. Era ovada, era farinha. E aquele campinho ali de terra era o seguinte, né? Você só podia jogar bola lá se você já tivesse feito o exame médico, né? Porque você entrava lá, saía lá com o bicho no pé, né? Porque o campinho
judiado. Mas ainda assim era legal. E, porra, a gente aprontava muito, né? A firma, né? A firma, a máfia, né? Tinha esses grupinhos, né? E eu lembro muito da gente dando cuecão nos outros, né? Teve uma época que isso virou moda. Ah, vamos estourar cueca, vamos estourar cueca. E eu lembro uma vez que eu fui estourar a cueca do Andro, cara. Ele ficou bravo. Mas ele me deu tanto soco, cara. Mas ele me deu tanto soco que chegou até a doer. Caco falou alguma Mas coisa. depois a gente estourou. Então, o Caco falou de uma vez que o Fabrício ganhou do Sakai no Inter. Eu não tô me lembrando dessa história. Eu não lembro também. Eu não lembro. Eu lembro de uma que foi, acho que num Santista, que o Sakai sempre ganhou o Santista, né? Ia ficar em segundo. Aí aquele ano o Sakai, ele não foi. Aí eu falei, agora eu vou ganhar. Eu lembro que eu fui com tanta sede ali na baliza, que a hora que acho que era o Petr, né? A hora que o Petr falou, as suas marcas, eu abaixei e eu passei reto. Você Eu queimou? me desequilibrei, eu queimei. Puta. E eu lembro que eu caí, eu falei, eu não acredito, e eu fiquei embaixo d'água. Eu falei, meu, eu não acredito. Aí eu subi e eu gritei, ó o barulho! Aí o Caco começou, aí silêncio aí, porra, ó o barulho aí, não sei o quê. Aí o Peter virou, não, 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 Pimenta, encosta, encosta. Acredito, Aí, Pipi. eu queimei. Aí o Fabrício ganhou. Putz. Teve uma outra vez que o Sakai também não foi, eu perdi lá pro Fabrício. Eu nunca ganhei o Santista. Nossa, o Saca, ele era muito meu amigo, né? Nossa, a gente era bem amigo, né? E... Mas hoje eu percebo que eu tenho noção, né? Eu sou amiga do cara do Tatu, tava torcendo pra ele. Me arrependo um pouco. Ah, meu, mas não tinha como. Até eu torcia lá pro Sakai ganhar, cara. Esse Sakai era foda. Nadava muito. No o treinamento que eu fiz, meu, lá pra 2017, o Sakai faz acupuntura, né? Ele faz físio. E eu fiz um tratamento lá com ele. Todo o relaxamento, acupuntura que eu pegava e tinha que fazer, eu fazia lá ali com ele. Hum. Ainda faço. Sakai é parceirão. Teve aquele Paulista Master que você falou do lado dele, que eu assisti, foi no Rebouças, né? No Rebouças. Puta, meu, o Pimenta vai ganhar. Não dá, o cara. Cai. Faz tempo que eu não falo com ele. Ele não entra, ele nem nada. Se ele for. Ele é o desencanadão, mas ele não entra. Ele não entra se ele for perder, cara. Ele sabe É. que ele vai ganhar. E um E dia para aquela competição, uns anos. vai ser difícil ali, cara. Ele tava indo treinar ali na Estilo, né? E eu cheguei a fazer uns treininhos lá. E ele tava voando. Aí ele falou, não, pô, eu tô ruim, tive amidalite, não sei o quê. Aí eu falei, acho que eu Não. vou ganhar. Só que eu tava bem também, né? Eu falei, não, esse ano eu ganho. Não ganhei. Mas foi na batida de mão. Esse ano foi 2, 3 décimos, se eu não me engano. Foi ali na batida de mão mesmo. Uhum. Mas ainda assim eu perdi. É, Perdi. legal. Bom, galera, mais algum? Caco. Eu vi o pessoal falando aí de um contra lá de futebol entre o Saldanha e o Inter. Isso era legal também. A gente era uns futebol nos campinhos lá de areia lá que era mais sério do que a própria competição, se duvidar. Ah, é? É, porra, era um jogo bom, dava uns jogos legais. Depois a gente jogou taco, ixi, a gente jogou muita coisa aí naquele campinho também. No Saldanha? Se eu não me engano, era no campinho do Inter que a gente jogava. Que era maior, né? O campo lá do Inter era maior. Eu não lembro muito bem, eu vi, acho que a Aline comentou. Olha aí, o Marcelo tem saltos de paraquedas. Tô com 50, Marcelo, 50, mas vou parar. Ah, É nossa, melhor, é melhor eu nadar. eu tô pensando em paraquedas de E natação. natação, Caramba, você fez 50 já? eu fiz o curso de paraquedismo. Eu não paro quieto, né? E aí tô com 50 saltos. Nossa, Aí, ó, se ele Prandi lembrou, era no intervalo das competições que a gente jogava super adequado. futebol. Super, super adequada, super adequada. Legal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu tinha marcado.
Falei da Almirante. Ah, tinha nossa história, né, meu? A gente indo embora ali de bicicleta, né? Aquela época ainda não tinha ciclovia, né? Então a gente ia aquele bonde pela praia, era aquela loucura toda. Aí teve uma história engraçada que era meio que uma moda naquela época, né? A gente colocava a pedaleira atrás ali da bicicleta, né? Pra levar alguém, não sei o quê. E aí teve uma vez o Paraíba ali na bicicleta dele, o Gustavo tava no pezinho atrás, o Fabrício veio correndo, pulou em cima do Gustavo, cara. A roda a roda ali do Alex virou um L, Nossa. dobrou no meio. Aí, porra, como é que eu vou resolver isso? Não sei o quê. Aí jogou a bicicleta no chão, começou a pular em cima, desentortou a roda ficou aquele S assim, né? Mas deu pra ir embora pra casa. E foi Eu, aquelas loucuras. eu acho que entrou o Bruno aqui. Entrou o Bruno, cara. O Bruno tava lá na viagem lá de Panorama. Ele lembra dessas histórias. O pai dele foi. Lembro do pai dele. Mó sarro, cara. História boa. Pô, aquela época, Bia, a gente ia embora meu, ali de bicicleta. E, tipo assim, o bom, né, meu, de você ser jovem é que você pode comer tudo, né? Que você não engorda, né? Que, pô, treinando 8, 9 mil por dia lá com a dobra, né? Você comia bastante. E a gente passava ali de bicicleta no drive do McDonald's ali da praia. Porque ali naquela época eu lembro que na terça-feira era 79 centavos o hambúrguer e na quinta-feira era 99 centavos o cheeseburger. Nossa, como a gente comia isso? Nossa, mas era direto, direto. Loucura. Aí, Aí, ó, o Bruno lembra ali da viagem. e a Aline tá falando que a sua bicicleta partiu no Brasil. Essa bicicleta foi o seguinte, eu tinha uma bicicleta lá da minha infância, né? Que ficava na casa do meu avô lá em Peruíbe. Aro 8, então imagina, pequenininha a bicicleta. Aí eu trouxe ela para Santos, troquei os freios, arrumei, pintei, só que não conseguia andar porque o meu joelho batia ali no guidão. Então eu mandei aumentar o quadro, o cara fazer uma solda. Aí estamos indo embora pela praia. Fui tentar ultrapassar um ônibus, quando eu levantei lá para pedalar, o quadro quebrou no meio da bicicleta. Aí fui embora com metade da bicicleta enfiada ali na minha mochila, outra metade empurrando até em casa. Fora o susto, né, de cair no meio lá da rua, né? Da Sim. avenida aqui da praia. É. E que mais? Bruno, conta uma história aí agora. Tinha as Ale- histórias lá da galera jogando ping-pong. Nossa, ping. Eu era ruim pra caralho, eu até evitava jogar. Tinha as festas ali no Saldanha, né? Aquelas festas de encerramento de ano, que era muito legal, festa de Halloween, né? Por isso que eu falo que a gente realmente era uma família, né? Porque não era só nos treinos, né? O Zé tá fazendo alguma piada. Ah, Wagner Lemela é uma travessia ali do Bombeiro que o Puchiglione sempre ganha, né? O Sargento Puchiglione. E eu fiquei em segundo. E acho que esse ano eu não vou ganhar não, cara. Acho que eu vou ficar pra trás se duvidar. Você tá conseguindo nadar agora que o mar pode ir na praia, não? Então, eu não tava treinando não, Bia. Te falar a real, eu voltei a treinar mês retrasado, porque a piscina do bombeiro, ali no Guarujá, né, no quartel, a gente tem uma piscininha lá de 20 metros, né? Então eu tava indo treinar lá. Só que aí teve um dia que eu tava indo embora de bicicleta, e enfiei a cara numa árvore. Aí furei o olho. Putz. Aí fiquei uma semana parado. Aí depois eu fui fazer o teste lá do coronavírus e deu bagulho positivo. Aí eu falei, caralho, é sério, não tive sintoma nenhum, mas deu positivo. Aí fiquei de quarentena em casa preso. Aí semana passada eu voltei a trabalhar e aí voltei aí lá ali na piscininha, né? Aí tô indo lá nadar uns 1.500, 2.000 por dia, o que o corpo aguenta, né? Pretendo voltar, meu. Porque é o que eu falei, né? Quando eu parei lá de nadar, eu tinha acho que 77 ou 78 quilos, uma coisa assim. E eu cheguei a 98. Não só de gordura, né? Que eu tava puxando uns ferros, mas cheguei a 98 quilos em 2011, se eu não me engano. Em 2011. Que aí eu entrei na polícia e eu voltei a emagrecer.
mas eu vivia estressado, eu só queria comer. Então, tipo, a natação meio que tipo, é, é até estranho falar, né? É até estranho falar, porque, tipo assim, você para de nadar, mas você continua, você continua a comer o que você comia antes, só que você já não gasta mais igual. E querendo ou não, a natação, ela era a nossa válvula de escape também, né? Então eu voltei a nadar praticamente por isso. Sim, sim, eu tô bem surtada sem nadar agora, sem essa válvula Ah, aí. eu tô ficando. É. E dessas travessias que você vai fazer, assim, fazer a 14 bis de novo, fazer um tal. Tenho. Eu quero fazer esse ano, né? Até comentei, porque eu tenho meio que toque, né, cara? Eu sou meio retardado. Então eu fiz as contas. Eu tenho 4 travessias da 14 bis, 24 km cada uma, dá 96 quilômetros. É um número quebrado, cara, não é legal. Se eu fizer mais uma, vai dar 120. É um número bonito, É, é um número certo. Eu vou ter que fazer mais uma. E se tudo der certo, a gente já faz esse ano já, vambora. demorou, quero. Quem sabe? Se abrir no final lá de novembro, eu acho que dá. Tomara que tenha. Começar a treinar já. Apesar que você falou que treinou 2 vezes para fazer uma 14 bis, né? Que eu quase errei nessa. Porque eu falava, "Ah, boa. Não é assim, não. Não, mas de boa, eu não faria isso nunca mais, cara. Acho que nem para nadar 50 livre hoje eu nadaria sem eu treinar. Não dá não, dói. É, dói. E, bom, galera, fala aí mais história, senão eu vou pedir pro Pimenta dar do final aqui. Ou a gente fica falando até dar mais de 1 hora. Pô, aqui. Haja assunto, né? É, mas tem, né? Ah, se a gente for começar a revirar, vixe, vai vir o assunto da arquibancada azul, aí vai vir as coisas do passado, ixi, época boa de Saldanha. É, Só será, de falar arquibancada azul, a galera lembra. será que tem ainda essa. Não sei, cara. A Aline comentou que ela ainda dá treino lá, ela deve saber, mas. Porque eu acho, ó, pelo menos no projeto que eu tinha visto, eles iam manter o campo, né? Então, se ainda tem o campo, pode ser que ainda tenha arquibancada. Uhum. Tem, ó, o cara falou que tem. Aí, ó. Essa arquibancada deve ter o nome de vários casais lá escrito. Ai, quanto drama. Nossa. Mas enfim, fica pra lá. Mas era uma época muito boa. E a sede náutica, será que existe ainda? Nossa, não sei. Era legal também. Vário lá já. Era meio loucura, né? Porque, tipo assim, tu lembra que você ia pra lá com 13, 14 anos. Alugava uma balieira, um caiaque e saía remando. Ia lá pra Praia do Góis, cheira limão. Meu, bagulho 13. Não, sabe o que eu acho bizarro? Tem vários Hum. clubes de São Paulo que tem uma sede náutica, porque eles estão em São Paulo, eles têm uma sede onde tem, né? O Saldanha não precisava de uma sede náutica. Tipo, era em frente, cara. Tipo, você já tá do lado do mar, não precisa, mas tinha. Era Não muito. tinha o porquê, né? Era mais fácil montar uma garagenzinha ao lado e guardar os caiaques ali. Já tava ali em frente ao mar. Sim, sim. Mas é, Pô, eu sei que o Inter tinha também. Eu nunca vi, mas eu sei que eu já ouvi falarem o Inter tinha não é capaz. uma sede náutica. Eu falei, nossa, Ó, o sonho acabou. Não tem mais arquibancada ali, né? aí, ó. Com a nossa lembrança. Porra, Aline. E que mais? Deixa eu ver. Bom, eu fiz até falei, vou te mandar um dossiê seu aqui. Todos os seus resultados de Paulista eu peguei. Porra, que legal. Os reves, né? Foi muitas vezes esse rev, você, o Gustavo, o Lucas e o Zé. E aí no Inter você manteve com o Lucas, você nadou um rev com o Maia e o Inteiro. Eu acho que eles são teus amigos hoje. Pô, lógico. E era um heavy forte também, né? Porque o Monteiro de costas, eu de peito, o Maia de bordo e o Lucão de crawl. Uhum. O Maia,
O Maia, inclusive, ele foi lá pro Santa, né, esse ano. Ele tá treinando lá com o Márcio. Muito legal, meu, muito legal. O Maia tinha um potencial muito grande, né? O Thiago soube lapidar muito bem o Maia. E depois o Brito entrou também e deu aquele gás final ali pro Maia. Uhum. O Maia chegou a. Acho que ele fez 1,51, se eu não me engano, na longa. Foi o recorde olímpico surdo, né? Foi em 2017 também. Caramba, uns forte. É, foi 1,51 ou foi 1,52, eu não me lembro. Mas é um tempo forte também. Uhum. Então a gente tinha um heavy forte. Só Sim, que já era sênior, né? sim. É. Mas mesmo no C, esse 9,91 que você falou que fez no Pinheiros, eu peguei aqui, você ficou em oitavo, né? Só que o oitavo no C é mais do que o oitavo na categoria, porque tem muita idade junto. Uhum. Então, nessa prova aqui nadou, acho que o Thales Cerdeira também. Então, você nadou com esses caras, é legal, né? Nadei. Emílio Lucchesi, Thales Cerdeira. E se eu não me engano, esse ano, acho que o quarto colocado também, acho que também foi um 9 ou foi um 8 alguma coisa assim. Eu lembro que foi muito perto. Tipo assim, os dois primeiros foram bem na frente e o resto foi tudo perto. Uhum. O Bruno Foi tá muito falando legal também. que vocês ganharam do Santa, mas classificados, porque por lá água. Eu não lembro disso. Eu também não, se pá, eu tava no Heavy B. Eu não lembro dessa não. Mas a gente era meio idiota, não seria muito difícil. Mas eu não lembro de ter ganho nenhuma vez, assim, ali do Heavy ali do Santa. Era difícil. E eles tinham uns Era difícil. na época também. É Depois dif- veio o Ernesto. O cara foi pra Uhum. Mundial. Bom, Não. O Sakai era recordista. O Gilberto era pódio de Paulista. Aí chegou o Ernesto que foi pra seletiva olímpica. Não tinha como a gente pegar, né? é. Mas era legal, assim. Eu acho que foi legal a gente. É que eu acabei indo pro Santa depois, mas era legal ter um clube forte, assim, mais poderoso pra mirar, sabe? Eu curtia essa rivalidade. Era legal. Não, meu, essa rivalidade era essencial. Era essencial. Ó, o Lucão lembrou aí que o Heavy A ganhou uma vez sim. Todo mundo chorou. Mas se o Lucão tava no B, eu tava no C. Caramba, quem tá? O Zé devia estar lá. Zé, você lembra desse dia? Deve ter sido quem? Rodolfo, Alex, Zé e o Gustavo? Talvez. É, pode ser. E Jacó Ah, era o Rodolfo. era o Rodolfo tava. Só pra responder o Caco, não, Caco. Não desce banana ainda. Não consigo comer. E acho que isso foi um dos fatores por eu não ter sido um grande atleta, né? Porque eu lembro que eu fazia os treinos, né? E tipo assim, sempre depois da série principal, o Caco dava uns itens de perna, item de braço. E eu nunca terminava, porque eu tinha cãibra. Eu tinha muita cãibra, muita cãibra. Tipo assim, obviamente isso pesou demais, porque em 2003, quando eu fiz acompanhamento com a nutricionista, eu comecei a comer algumas coisinhas, tipo assim, cara, eu comia alface, cenoura, eu já tive uma grande evolução. Em 2017 também, que eu passei com a nutricionista e comecei a comer fruta, foi mais evolução ainda. Eu acho que se eu tivesse feito uma alimentação boa na minha infância, eu teria sido talvez um pouquinho melhor. É, pode ser mesmo. Eu acho que isso é um fator que influencia muito. Eu achei o resultado do Santista aqui, porque eu sou freak dos dados aqui. Deve, cara. A gente tem mais 15 minutos. É, cadê? Bom, Vê depois se tu eu. achou aí. Não, infantil. A gente devia ser Tá, infantil essa época. é verdade. Achou? Uhum. Ó, Quem era o Heavy? não tá escrito. Vê se dá pra ver.
Ó, Tá ao contrário, mas dá, ó. Saldanha em primeiro, 1,52,49. Santos em segundo, 1,54,74. Caralho, velho. Quem tava nesse rap? Um 52 é medley, né? Não, é Não, livre. é. É crawl. Deve ter sido o Alex Rodolfo, Daniel, que ele nadava bem naquela época, e provavelmente o Gustavo. Que legal. Eu vou tentar achar que tem ao nome das pessoas, mas olha, Porra, muito louco isso. é, show. E o bom é que o Zé nem é capaz mesmo. Pô, que show. E eu faço, hein? Vamos falar, humilhou, porque chegou 2 segundos, Bota a pilha, bota. ganhou fácil. É, foi um heavy bom. Aí, não, Infantil 2. Infantil 2 era 14 anos. Pô, Infantil 2 já tinha uma equipe legal. O Santos já tinha uma equipe forte. Da hora. Porra, muito louco. Mas você lembra? Se eu lembro do quê? Não, eu perguntei por isso que a gente era novo, não tinha caras de fora, mas e aí, né? Então, eu juro que eu não lembro desse heavy. Eu não me lembro. Tem muita coisa aí do Saldanha que eu não lembro, cara. Não sei se é a idade que já tá começando a pesar, ou se é porque algumas eu realmente não tava, mas... É. Que nem, ó, cara, um negócio muito legal lá, aqui eu lembro, é que, putz, lembrei, cara, o Lucão falou aí, eu tenho uma história legal. Vou contar rapidinho. A gente fazia as etapas, cara, ali do maratona aquática, né? E aí, foi alguma etapa que foi muito longe, e a gente chegou muito tarde. E a gente estudava ali no coque já, né? E o coque tinha o sistema de duas entradas. O horário às 7 e quem chegasse tarde entrava às 7h15, né? Então, tipo assim, juntava toda a galera que chegou tarde, 7h15 a galera entrava, né, meu? Lá pra não ficar atrapalhando a aula. E eu lembro que esse dia eu tava muito cansado, que a gente chegou morto, meu, ali da travessia. Aí era aula de geometria. Eu entrei, sentei assim na sala de aula, né? O Lucão sentava ali do meu lado, eu olhei, o Lucão não tava, né? Aí eu tava aqui assim, ó. Aqueles primeiros 15 minutos aqui, ó. Aí deu os 15 minutos, o Lucão pegou e entrou. O Lucão chegou, do jeito que ele veio, ele sentou na mesa, jogou a mochila no chão e já fez assim, ó. Aí eu falei, não, Lucão, porra, resiste, caralho, fica firme. Não dá, não dá, tô morrendo de sono. Aí abaixou a cabeça. Eu tentei ficar firme, mas ó, caí ali também. Acordei com o sinal, cara, ali do intervalo. Quando eu levantei e olhei, era o segundo professor saindo. Eu achei que tinha sido geometria na primeira e literatura na segunda, mas pelo que o Lucão falou aqui, acho que foi invertido. Eu lembro que eu acordei assim, ó, assustado, eu falei, mano, olhei o relógio, são 9h pouco da manhã. Aí acordei o Lucão, acorda, caralho, acabou a aula. Ele acabou a aula? Eu falei, não, acabou a segunda aula. Aí ele, caralho, meu irmão. A gente dormiu demais aquele dia, demais, demais. Tinha uma amiga do Saldanha na época, eu acho que é a Steph. Eu lembro que tinha o Lucão, Gustavo, a Aline, o Alexandre, acho que a Stephanie teve bolsa também. Eu lembro que o Zé era para ter tido bolsa, mas ele já tinha bolsa lá no Coração de Maria. E foi Maiara. algo muito importante essa bolsa. A Maiara tinha, verdade, Lucão. E aí, outra coisa legal, a gente ia fazer a dobra de manhã, né? Então chegava lá, nadava ali no Saldanha, saía ali da piscina, tomava aquela ducha, né? Pegava a bicicleta e ia voando ali na escola. Chegava na escola, ar-condicionado. Meu, ficava um cheiro de cloro naquela sala de aula. Porque imagina, eu, Lucão e Gustavo, três caras fedendo a cloro dentro ali da piscina. Nossa Senhora. A sala ficava empesteada de cloro. Nossa, essas doses. Eu curtia, assim, não sei se vocês tinham isso, mas era legal mostrar pra
tinha feito dobra, né? Nossa, eu sou muito atleta, né? Mas, Sou foda. mas Treino 2 períodos. é. Aí os caras, você vai pra Olimpíada? Não, vai rolar. Mas, eu sempre aquele 8 de 400, né? Que o Paco até comentou. Nossa, como eu É. era muito chato quando era menor. Eram 8 de 400, eu fazia um crawl e um medley. Que eu praticamente fiz. Eu praticamente fiz o meu segundo índice ali nas dobras, né? Que foi o dia lá que o Caco chegou e pegou o meu tempo. E falou: Não, você vai começar a nadar 400 medley. Eu falei: Vambora. Da... E foi uma prova que eu curti nadar. Era uma provinha legal. Legal. Que mais? Entrou o Lu. Quem que entrou? Lucão. Já era fundo. O Lucas era bem velocista. Lucão era da escola do Guerreiro. Era homem ida. É. Mas eu lembro uma vez que. Acho que ele me desafiou. Uma história assim. E ele ganhou de mim. Um bravo. Nossa, queria morrer. Meu, esses 200 livre, eu lembro quando eu era infantil, eu acho. Eu tinha, eu tinha um 2 de 100 ainda. Aí eu nadei uma competição, era um Santista, eu passei um 5, eu voltei um 5-0. Fiz 2,10 alguma coisa. E o Caco ficou bravo comigo que eu tinha pego e dobrado a prova. E na semana seguinte, era o estudantil. Ou era estudantil e depois foi o Santista, não me lembro. Aí eu fui nadar. Aí eu passei um 3. Eu voltei um 14. Foi, São foi coisas de meio difícil. caráter, né? Gravada. É. A travada era de lei, cara. Não tinha como. Tinha prova que não tinha como. O tio Roy, né? Ele Famoso tio Roy. De onde veio esse tio Roy? Eu não sei. Eu acho que isso é invenção do Andrew, cara. Eu não sei se é invenção do Andrew, mas o Andrew falava muito disso, do tio Roy. Ou se é invenção dos caras mais antigos, de verdade eu não sei não. Mas é o tio Roy, cara. O tio Roy pegava e não perdoava ninguém. É porque eu tenho a impressão que vai ser uma coisa dos mais velhos, é um negócio da gente. Posso estar errado. Eu achava que vocês tinham. Eu não sei porquê, mas eu desconfio que isso é coisa do Andrew. Não tenho certeza. Eu não sei se é porque eu imaginava que o tio Roy era um cara pequenininho que pulava nas costas assim, tipo o Andrew, mas eu imagino que veio dele. Pior é que eu imagem. Né? Ah, estão pegando e falando aqui, é por causa lá do dinossauro da família Dino. Ah, entendi. Bom, para não correr o risco de acabar no meio, eu queria que você falasse. Você já falou, né, da importância de Saldanha na sua vida, mas fala de dá um recado final até aqui para o Marcelo. E você acha que Saldanha é para você? Pô, eu acho que o Saldanha foi tudo, meu, lá na minha vida, né? Porque é o que eu falo, se eu for pegar minhas amizades de escola, eu tenho alguns colegas. Se eu for pegar minhas amizades aí da natação, eu tenho amigos que eu já levo há 10, 15 anos e eu sei que eu vou levar a vida inteira. Então, foi algo que, tipo assim, moldou meu caráter, né? Posso até pegar e falar isso. A gente passava mais tempo no clube do que em casa ou do que na escola. E, e tudo o que eles fizeram pela gente, meu, refletiu no que a gente é hoje. É o que eu falei, o primeiro ano eu tinha ido para a escola estadual, provavelmente eu ia continuar lá o segundo e o terceiro ano, e não sei, cara, não sei. Hoje eu tenho uma faculdade, não sei se eu teria. E fora que, tipo assim, tinha muita gente ali que, que você fala que a natação praticamente salvou aquelas pessoas, né? Que, tipo assim, tinha muita gente. Eu lembro que tinha muita gente que pegava e vinha ali da Pouca Farinha, né? Amadeus, Liminha, Sabrina. Tinha muita gente que vinha de lá. E tinha muita gente também que, tipo assim, não tinha condições financeiras
de ter uma esperança, vai, meu, digamos assim. E ali naquele clube a gente tinha tudo isso, a gente tinha uma família ali, né? E isso, bicho, não importa o que mais eu procure, eu não vou encontrar isso em lugar nenhum, meu, em lugar nenhum. E isso eu fico até triste, porque, tipo, não pela gente, a gente viveu isso. Mas eu fico imaginando que nem agora a maioria aqui já tá já se casando, já tá lá com filhos, e os filhos não vão viver isso, né? Porque antigamente a gente queria jogar um videogame, a gente ligava e a gente ia na casa ali do amigo nosso, né? Hoje o pessoal entra no computador e joga online, não precisa nem sair ali de casa. Então, se tem algum recado, alguma mensagem que eu possa passar aqui, é que para aqueles que tenham filhos, que nunca esqueçam o que a gente viveu ali no Saldanha e que tentem proporcionar isso, né, para os seus filhos. Que, obviamente, que não vai ser igual, mas se eles tiverem 1% do que a gente teve ali, do que a gente viveu ali, com certeza eles vão ser crianças muito, muito felizes e vão ser pessoas muito melhores, né? É. Mas sabe que eu fui um dia no Corinthians, um dia de semana, né? Fim de semana, eu estava do Lemel. E aí eu vi um treino da galera e eu comecei a chorar, assim. Era igual a galera treinando, aí antes conversando, aí eu fui depois no banheiro, as minas cantando, umas músicas horríveis. Mas assim, eu falei, pô, as coisas mudam, é, mas que legal que existe, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de saber que essas pessoas tinham essa realidade, sabe? Então, quem sabe a gente não consiga passar nossos filhos num clube da hora aí, umas experiências legais. Com certeza, meu, com certeza. Até um negócio que foi assim, meu meio lá que marcante, assim, quando eu fui treinar ali na Estilo, e eu tava entrando, o Caco tava saindo. Tava ali no vestiário. Eu falei, caralho, meu, que legal, velho. Eu tô vindo treinar no mesmo lugar que o Caco, né? Tipo assim, eu tô reencontrando o Caco. Vai, quando eu tenho essa competição Master, que o Marcelo tá lá travando, a gente reencontra o Marcelo. Meu, é algo muito legal, cara. É algo muito legal rever isso. Uhum. E é bom saber, né, que ainda tem alguns lugares que ainda tem isso. É que antes a gente tinha Saldanha, Inter, Santa, Tumiaru, Moby Dick no Guarujá, Colégio Domingos de Moraes. Hoje em dia são menos, né? Hoje em dia nós temos aqui Saldanha e o Inter. Mas essa molecada ainda deve ter um pouco desse espírito nosso. É. A minha até colocou, quando eu fui trabalhar em Mococa, fui na, né? É, criança é adolescente também. Então, legal. É... Ah, o Lucas falou. Lucas, eu vou te falar ao vivo aqui para Lucas Simone. Eu queria fazer uma live com Simone e Sabrina. Vamos ver se eles topam. Falei ao vivo. Seria uma live boa, hein? Acho que foram dois grandes talentos. Nadavam demais. Dois. Nadavam fácil. Uhum. Vamos ver se rola. Simone, eu tive sorte de poder treinar ali na mesma raia, né? De ganhar dele e depois de ver ele ganhando ali de mim, né? Isso foi algo bem legal. Quando a gente. Pô, era uma época boa que a gente puxava treino. Eu, Simone, Caio, Alexandre, Yuri Lessa, Natan. Vixe, era todo mundo ali na mesma raia ali. E tipo assim, fazendo série de 400 para 450. Que eu lembro que eu tinha. Tipo, cara, eu tinha 4,44 de prova. E na série os caras me apertando, eu saía pra 4,46, 4,48. Era um bagulho muito legal, meu. Yuri Lessa, lembra? Yuri Lessa. É, legal. E então vamos ver se o vamos ter que combinar aqui. Ah, tem uma que é com o Edu, vai ser no dia 8 de julho, porque E o já, Carrega, vai fazer de novo? cara, tu carrega a internet aí. Eu vou levar meu celular lá na casa dele, meu. É, Tem que ter live com ele. então. Ele, Paulinho, são todos lendas, né? O Paulinho também. O Paulinho só pode fim de semana, então eu não sei se o pessoal pode. Aí
tentando ver aí um dia. Mas o Bidu animou e vamos fazer lá diretamente. Ele tá lá. Vai ser. Pô, legal, cara. Legal mesmo. É bom a gente lá encontrar a galera assim. Saber, tipo assim, a gente pegar, relembrar o antigamente, né? E ver também o que tá ali acontecendo agora, né? Sim. É muito bom Qual isso. carrega aí? Aí, ó. Bora, carrega. Eu tenho todo esse que eu fiz do Pimenta aqui, eu tenho o teu também, carrega. Tô espero na tua carreira. Ô, sabe um negócio lá que eu lembro de tira do carrega? Vocês estavam treinando, acho que pro Finkel, se eu não me engano. Tipo assim, ficava vocês dois na raia um e a gente ficava apertado em 6 7 na raia ao lado. E aí eu lembro que teve uma série de perna, a gente fazendo uma série de perna, e aí a gente fez um pouco lá de onda, né? E acho que o carrega reclamou lá pro Lucão. Falou, "Ô, olha a onda aí." Mano, o Lucão bateu tanta perna nos outros tiros, que acho que ele nunca nadou tão rápido de perna na vida dele. Eu lembro de. Caralho, eu lembro que foi muito engraçado, cara. Nossa, eu lembro disso. É, bom, já tá 2 minutos aqui, tá para entrar, então, para não correr o risco de te De cortar cortar. nada, foi super legal. Foi legal também de procurar os dados aí, ver coisas antigas, Heavy A, Heavy B, uma galera nadando. Sou super grata por ter com vocês e por você estar junto aí. E quando você menos esperar, eu te treino de 20 quilômetros. Pode chamar que eu não arrego, não. Se me chamar, a gente cai na água, a gente nada. Obrigado lá pelo convite. Parabéns lá pela iniciativa ali, de pegar fazer essas lives. Tá sendo muito legal e tô curioso lá para ver as próximas aí do Carrega, Paulinho, Lucas. Vai ser bem legal. Legal. Valeu, tchau. Valeu, Bia. Valeu, galera. Obrigado, hein? Até mais.